Fala galerinha, mais um vídeo aqui do canal do JP Games. Vamos jogar aqui um Minecraft. Você está no canal Simpson Gamer. Não, gente, hoje em dia tem que falar sobre Exposed. Vamos dar Exposed no mestre, vai. Isso, agora que tá gravando? É. Então vamos começar. Gente, o mestre, Primeiramente. ele começa com a letra N. No Areis. A gente tem que falar o nosso nome de verdade, mano? Será que é porque quiser. a gente já repetiu o nome do Nicolas 30 mil vezes na porra do RPG? É verdade, né? Nossa, quem que é o mestre? O que a gente não mostrou foi a face dele. Quem é esse Pokémon aí? Só na silhueta preta já dá pra saber quem é o mestre. Mas ele já não é. Então, por isso mesmo. Bando de filha da puta. É foda. O Sombra Humana. O Sombra. Sombra humana. Eu só sei que ele não é uma sombra porque todo mundo que passa ele é duas vezes mais fino que a pessoa. Tá gravando o vídeo JP? Faz tempo, tá, irmão? Tá, Eu gostava Alô? tanto de você. muito boa noite. Ah, tadinho. Mutaram ele. Ai, caralho. Sessão, por assim dizer, do nosso RPG. Hoje é o Revelando do RPG. Que aliás, A gente demorou pra caralho pra postar o episódio final por um motivo, porque bugou a porra do drive que me passaram o episódio e vou pedir de novo. Exatamente. Onde a gente vai, nesse Revelando a gente vai descobrir coisas que poderiam ter acontecido, seres que vocês perderam ou não quiseram conhecer, explorar, entre outras coisas. Mas primeiramente, para começar, eu queria perguntar qual foi o episódio favorito, ou cena favorita de vocês. Para começar, vamos de baixo para cima. Como o Nando tá primeiro, Nando, Fernando, né? foi sua cena ou episódio favorito? Puta. Pera. Deixa eu dar uma olhada nos 24 episódios aqui rapidão, mano. Então. Um dos momentos que eu mais gostei foi a afinidade do Tobias, que ele seguiu outro caminho, e revelação do pai dele. Que como vai demorar um pouco, eu posso falar agora que o pai dele era o... Como é que eu esqueci o nome dele? Caçador de Pecados. Caçador de Pecados. Oh my Já god! viu. Oh my god! Inclusive, Peraí, isso quer dizer que o Tobias era meio irmão da Da. Lisa do Vazio? Sim? Não? por quê? Então, é o caçador de pecados, não o filho da puta lá. Ah, verdade. Vamos ver, Troquei tá. os personagens. Troquei os personagens, tropa. Desculpa. Isso também apareceu no episódio final. Exatamente. É verdade. E continuando, na primeira sessão, se vocês forem ver, o vulto que estava observando vocês, quando vocês estavam investigando a igreja lá, muito louca, Quem que era aquele povo que saiu correndo? era o Caçador de Pecados. Ele estava vendo se o Tobias já estava com vocês. Ah, que fofinho, ele tava vendo o filho dele, tava com uns amiguinhos. Tá, Sim. quase má influência. Faz uma Ele tava, influência. ele tava procurando o Ó, Tobias. tecnicamente tava assim, porque ele tava com uma usuária de drogas. E agora, depois do Nando, Giuseppe ou Samuel, qual foi sua cena ou episódio favorito? Cara, eu acho que assim. Uma foi definitivamente referenciar a aluna do Melker, depois ele estar na frente. Fazer ele de otário. E a outra, eu acho que foi a primeira luta com obstinação. Que eu vou ser bem sincero, acho que foi um dos melhores episódios do RPG. A cena mais tensa do RPG inteiro. No que? Não ouvi, perdão. Qual que foi? Lutando contra a primeira luta que a gente teve contra o Obstinado, que o AJ morreu, entre Ah, aspas. pode crer. Porque o resto das lutas eu vou falar agora. Tudo Deus Ex Machina, não tinha tensão nenhuma, mas a gente sabia que o Lino ia aparecer e salvar a gente. Nossa, É verdade. mas já começou começou a fritada no RPG do Nick? Aqui a lapada é forte. Spá, spá. Não, mas já tava bem óbvio mesmo, eu queria que tivesse óbvio. O que eu queria que tivesse com medo, eu consegui deixar com um pouquinho de medo, então meu objetivo ficou completo. E uma coisa. Pera, eu aquele tenho outra cena, episódio- pô. Eu tenho outra cena também, favorita. Ah, Essa daqui, ó. vai tomar no seu cu. Não.
Nossa, eu tô Obstinação? ficou tocando isso. Obstinação! Obstinação! Gente, a obstinação voltou! Não, ele é um macaco. Oh! César! Eu, man. That's César! not cool. Me dá! Não, mas falando de verdade, foi o Tobias derretendo todo mundo contra lá o coração de Lúcifer. Meu Deus, o cara ama desgraçar a vida dos amigos no jogo. Outra coisa, sobre o episódio que você falou, isso correu muito fora do meu planejado. Era só pra vocês ir com o crescente. O obstinado ia pegar a máscara e acabou. Ele ia dar o sumiço dele, tomar o chá de sumiço dele e acabou. Mas você foi conversando, encheu o saco dele, aí ele fez. Ele o que ficou fez. puto. Aí ele ficou puto. Eu tenho que abrir um parênteses aqui. O mestre compreendeu que o AJ tentou ser racista com obstinação. Porque eu tinha, como o Carlos, eu não sabia que a forma humana dele, ele era, né, de negro, né, gente? Negro. Que ele tinha muita melanina. Ele tinha um alto teor de... Ele era. Então, aí quando eu chamei ele de macaco, gosto que as pessoas que estão assistindo, acho que não viram a imagem, mas a imagem que o Nicolas mandou pra gente do obstinação é que ele pareceu muito um macaquinho. Não, tá ligado? pô, apareceu assim, tipo, quando o Nicolas não tinha os tokens certinho assim, era só umas bolinhas, apareceu o token da obstinação macaco, dá pra ver Então, assim. dava pra ver, ele parecia um macaco, entendeu? Então, Ele eu não e era o AJ macaco. não tentou ser racista ali, entendeu? Foi uma Ele não má era um compreensão. macaco. Nada a ver com macaco, mano. Até hoje eu não consigo ver um macaco naquela imagem. Viado, é um macaco. É um não tem macaco. como não ver um macaco. Não é um macaco, velho. Não é um macaco. Continuando. AJ, ou Carlos, qual foi sua cena, o episódio favorito do RPG? Tá engasgado. Mano. Eu não lembro de quase nada. Boa. Tenho que falar isso, porque foi um trauma. Eu acho que foi o discurso de 15 minutos dele. Puta que pariu. Esse aí eu não lembro. Esse aí eu Ele não não lembro. lembra, ele tava bêbado. E o povo Esse- também não mas- sabe, né? Não, peraí. O povo também não sabe porque foi presencial essa merda. Pra quem não sabe, Ah, o Carlos então, ficou bêbado uma pra da... caralho. Eu acabei de lembrar, ele roubou a fala do lobo do gato de botas. Quando o AJ voltou, uma coisa que não tinha aparecido numa sessão presencial, porque a gente não conseguiu gravar, né? Essa Não. não. Então, eu infelizmente bebi um pouco e meti uma frase um discurso que durou mais ou menos uns 15 minutos. Um seminário, né? Discurso no jutsu. Eu diria que foi... Roubou o lugar do mestre, ficou falando por 15 minutos e roubou a frase do lobo do gato de botas. Eu diria que foi um gente. seminário. Mas, tirando isso, eu acho que o meu minha coisa favorita, o episódio favorito foi que nem o meu amigo Jonas disse, quando o AJ morreu. A tensão que aconteceu lá, Você chorou na vida em real life. a tensão Eu que chorei, aconteceu na vida ali foi muito pica. Depois que morreu ali, ainda o JP falando que o AJ é o personagem que mais supostamente parecia um humano. Mas é verdade, concordo com isso até hoje. E depois de tudo ter acontecido, quando o Nick, do nada, numa sessão depois, enquanto o Kotoko, falecido Isaac... Não, pera. Isaac, falecido Kotoko, Isso, contrário. encontrou a caveira. Eu tava imaginando que ele ia virar o demonião, por causa que ele tinha mostrado uma foto dele, que ele tava metade demônio, ele tava muito pica. Inclusive, imagino a que gente seria vai isso. mostrar depois. Eu achei que seria isso, mas na real, do nada, eu tava deitado. Eu tava mandando mensagem pra Laura, assim, e aí do nada, o cara me manda o AJ. Isaac, você viu o AJ? Pô, eu tava deitado. A gente não fez essa side quest. Vocês iam demorar mais. Só quando vocês fossem dele, ou vocês nunca mais iam ver o AJ. Porra, Mas eu não é isso, deveria mano. ter seguido o Kotoku, então. Filha da puta. Mas sim, se vocês não tivessem ido no negócio e fossem só, Bom. tipo, muito, muito mais tarde, vocês só iam conhecer ele muito mais tarde. Eu acho que assim, se a gente não pegasse o AJ de volta. Se bem que, tipo assim, de qualquer forma, ele voltou pro White Platinum umas 3 vezes.
Correto. A gente prova de qualquer forma. É verdade, é verdade. Eu acho muito engraçado também uma coisa, vale ressaltar que a gente sempre volta pro Ice Platino. Sim. Onde começou tudo, literalmente. Depois eu vou fazer uma recapitulação, eu explico melhor. E Gui, qual foi a sua cena ou episódio favorito? Veio do RPG? Bolsonaro. Não, Mano, eu vou banir o Guilherme, velho. calma, Tô pensando, desculpa, não posso ser normal. Não, Normal, você precisa é o ser menos normal. que você tá sendo, tá? Tá, Papago. o episódio perfeito foi o último episódio. Pra mim não. Né? Eu achei o melhor, né? Porque, sei lá, velho, a sensação de estar com vocês lá foi inexplicável. E a história que o Nick fez é sensacional. Sensacional. Às vezes quer saber, né? Deixa eu... Cala a boca, filha da puta. Toma. E Depois a o cena Guilherme que eu some mais durante gostei... uma semana do servidor, não sabe por quê. E a cena que eu mais gostei no final foi a... Ai, cacete, filha da puta. Foi da... Eu não lembro em qual sessão foi, eu não lembro se foi na última, mas foi a que eu tive a conversa com o Linho sobre ele se sacrificar. Ah, foi uma das últimas. Foi a Foi, última, né? penúltima, não foi? Foi a penúltima, Foi. eu acho. Por aí. Então, essa cena pra mim foi sensacional, cara. Discutindo com quem mesmo? O Linho? Com o Lênio. Ali. Porra, acabei de Ele lembrar me de prende- uma Ele me coisa. prendendo. Mano, foi da hora. Tem aquela cena clássica comigo e com o Algir também, mas essa a gente apaga da existência porque não existe amizade nesse grupo. Eu vou já ver sincero, nunca a pessoa amigava nesse grupo que sobrou quem? O AJ. Eu tenho O Tobias, que o dizer uma Tobias coisa, é mano. de boa, mas o Tobias é meio chutado com o resto. Eu tenho que dizer uma coisa. Como assim, Uma Tobias é meio das chutado? coisas que eu acabei de lembrar no final do RPG foi quando teve a invasão na base da Kalos. Era Kalos, né? Sim, foi a penúltima. Mano, a gente lá treinando, a gente já tava meio de saco cheio. Eu vou falar sincero, mano. Eu tava meio de saco cheio, assim, eu falei. Eu tava sendo completamente inútil de desperdício de recursos. Aí eu fiquei, porra, nós vai ficar aqui treinando nessa buceta. E aí do nada o Nick fala que a gente. Nossa, mano, é muito pica que a gente vê a máscara, aí todo mundo fica com o cu na mão. Nossa, fica demais, mano. Aí apareceu o personagem status pra estragar tudo, né? Como é que é, irmão? O Obstinação. Apareceu o personagem status pra estragar tudo. Ah, pensei que você tava falando mano. da AJ. Não. O Isaac. É outro chato. O AJ também. O AJ, mano, eu tenho que ser sincero, hein. Tá, vai ter. Eu tenho que ser sincero, ele ficou em silêncio. Amei. Mano, oxe, não é vazio o cultista? No vazio Entre tem no silêncio. Alber, entre no Alber. Acho que deu tudo certo agora. Ah, que eu vou entrar sim, vai eu vou ter entrar. Alber, Tô né? aqui já. Filha da puta. Vai ter, filha da puta, porque eu sou um gênio. Mano, Não, pera aí, o meu amigo Jonas, Ah, eu acho que você devia ter lá pra gente. ok? Calma aí, deixa eu fechar fala algumas pra nós, coisas hein? então antes. Deixa eu fechar algumas coisas antes então. Você devia ter lá pra mim e pro Gui. Tem lá pra nós aí, na moral. Tá bom, calma lá. Eu tô telando já. Ah, melhor ainda. Tá telando? Valeu. Ai, É, Bolsonaro. Só tem que alguém permitir, porque eu acesso. Né? Ah, ok, admit. Caralho, esse mapa é foda. Não, beleza. Calma aí, daqui a pouco eu coloco todos os personagens consagrados. Não precisa colocar o Kaique, não, ele tá inexistido Tá mesmo. porra, o super. Para de mexer, porra! O Linão. Não Para, existe filha da mesmo, não. puta, para! Puta que pariu. Como que eu diminuo esse porra agora, hein? Como que eu Pera diminuo? aí, eu diminuo. Não, paguei desistência, O foda-se. filha da puta. Eu Aí, já agora vou de aumentar novo. ele de novo, mano. Ô, Nick, não tem como você colocar só pra tu mexer, não, viado? Eu não sei fazer isso. Ô filha, eu vou fazer isso. Dá um jeito.
Player. Não, eu sou o gêmeo, ok. Foda-se. Se mexer, vai levar tiro. Para de mexer, para de mexer, para de mexer. Aí. Continuando. Quem é o último? Quem é o último? Eu Pronto, consigo ver a cal. Sou JP. eu. JP, qual foi sua cena ou episódio favorito? Ô, desse rapidão, eu só vou pedir desculpa pros telespectadores e pra vocês também, né? Porque não? Porque assim, o trailer tá comendo solto aqui fora, porque um cara decidiu mostrar o pinto pra uma mulher, porque ele achou muito engraçado isso, e tá até polícia aí fora. Então eu vou pedir desculpa pra todo mundo se vocês escutar uns gritos fudidos. Mas, cara, de verdade, eu acho que cena, eu tenho duas. Tipo, que eu achei o espetáculo. A primeira cena que eu achei mais foda, mais pica. Tá gravando meu áudio? Tá gravando meu áudio, tá? Eu achei mais Tá pica. gravando. Foi a treta do grupo inteiro em relação ao plano do Linho. Que juntou todo mundo ali e começou, não, eu não quero, porque um achava que ia matar todo mundo, porque o outro achava que era um plano, o outro tava desesperado e não sabia o que fazer, só ia seguir com o Linho, tá ligado? Que ele queria reiniciar a realidade. Eu achei aquela cena muito foda, porque serviu pra demonstrar que cada personagem, embora estivessem juntos, eles eram diferentes uns dos outros, tá ligado? Eu achei isso muito foda. E o fato dessa cena não ter dado certo é um dos motivos, assim, ainda bem que o diabo apareceu. Porque senão ia dar merda. Muita merda, é verdade. Possível. Eu gostei. Uma das minhas cenas favoritas provavelmente foi quando o Obstinado apareceu pra vocês, apareceu pro AJ. Aquela é a minha cena favorita, que foi a que eu acho que eu mais atuei. Sim. Verdade. E a minha Ah, segunda cena favorita foi de fato o AJ morrendo, porque foi a única vez que eu me emocionei de verdade nesse RPG. Porque vamos ser sinceros, quando não tava relacionado com o obstinado, mas com obstinação era uma merda. O Sim. obstinado era... Eu concordo. Mas, Nick, eu tenho que falar aqui, hein, mano. Acho que eu falo sobre todos. O Obstinado Era bem mais. dá de 10 a 0 na Obstinação. Era mano. bem mais legal que a obstinação, mano. Não, o Nicolas já me confirmou. O obstinação na luta final era pra ser um bosta. Ele literalmente não tinha personalidade nenhuma. O objetivo dele era causar o caos. Agora o Obstinado ele tinha todo um plano. Eu imaginei que, por causa que é medo. Tá ligado? medo. Eu imaginei, tipo, mano, um picão de medo, tá ligado? Ele não vai falar com nós. Sim, então, exatamente. E- Agora o Obstinado, porra, ele era o Coringa do bagulho, tá ligado? Mas assim, Ele era o, porra, tá ligado? mas em relação. E o Obstinado é o meu NPC favorito. Vilão, assim. O E- vilão Ah, favorito. não. Mas assim, em relação ao episódio, eu fico com o Carlos. Acho que o meu episódio favorito foi o daquele treinamento que deu bosta porque invadiram a base, porque eu achei muito foda todo o sistema de que, tá ligado? Tinha gente pra caralho lutando, os caralho a quatro, achei muito foda. Sem contar que foi um episódio Foi muito corajoso por parte do Nicolas, que matou muita gente. Muita gente. Não só matou muita gente, mas como acelerou a gente pra caralho. Uma das frases que mais me lembra daquela sessão foi ele cansou de esperar, mano. Fica demais. Eu trabalhei um pouquinho mais duro nessa sessão. Eu fiquei pensando muito tempo. Eu tava um mês mais ou menos pensando, tipo, quem que eu tenho coragem de matar e quem que eu não tenho coragem de matar. Eu não tinha coragem de matar o Linho, mas eu quase matei o Linho ali. Pronto, ia resetar o tempo. Coragem de matar o quê? Não, é porque vocês resetou, né? Mas aconteceu algumas merda que daqui a pouco eu falo. E tinha outro final, se vocês fossem na ideia do Linho mesmo, que aí e não tivessem. A gente não ia ir na ideia 100% do Linus apagar o paranormal. Mas o que a gente ia fazer é se salvar. Sim, exatamente. A ideia do Linus é uma merda. Nós concordamos com isso. Aquela discussão que o JP falou, assim, eu fiquei discutindo meia hora com o Kaique falando assim, não vamos fazer essa merda. Que até era o motivo da gente tá querendo saber coisa do vazio. Pra aprender, pra quando for usar a máscara, mas a gente ignorou isso. Sim, é verdade. Agora, perguntas. A gente vai abrir pra perguntas agora. Perguntas que vocês têm. Que merda é o Terry? Bom, pera aí, deixa eu. Eu tenho uma. Eu tenho uma pergunta pro mestre, então, rapidinho. Ah, É a pergunta reversa, né? Eu queria perguntar qual foi a cena favorita do mestre de cada personagem. Eu fiz essa mesma pergunta no Revelando passado, que eu faço de novo. Cena favorita do De mestre, cada só que personagem. de cada personagem. mano, provavelmente a sua foi quando. Como fala? A máscara / obstinado tava te controlando sem você perceber.
Porque eu gostando bastante. Você sabia que alguém tava te controlando ou você só tava indo Então, de boa? eu não sabia, só que o que. Eu não sabia que era uma cilada fodida, mas de fato tinha alguém me controlando. Alguém não, uma entidade, né? Porque você lembra Sim. que eu falei? A morte tava me controlando por completo ali. Mas assim, a questão que eu que eu sabia que era alguém que tava coisa na máscara, eu não sabia, entendeu? Sim. Eu tava Sim. seguindo os instintos de morte. Eu acho que eu posso falar assim. Ah, sim. Essa foi a cena que eu mais gostei, porque mostra tanto, tipo, o bagulho que é o crescente, ele é uma criança ainda, mesmo que, tipo, ele tenha entrado como adulto, nessa temporada ele era uma criança, então isso mostrou a ingenuidade dele, tá ligado? De só acreditar cegamente no bagulho. Outra foi a do Nando, quando ele conheceu o pai dele, o tipo, do vazio, que era Caçador de Pecados, eu gostei bastante daquela cena. E porque o Caçador de Pecados ele tava vendo vocês sempre. Sempre, sempre, sempre. Inclusive, eles. Isso é um bagulho que eu posso falar. E se fosse no vazio e o Tobias estivesse muito perto de morrer, alguma coisa ia intervir. Tipo, ele estivesse na última rodada de morrendo, ninguém vai conseguir salvar ele, alguém ia intervir. Ia ser o pai, ia ser o Caçador de Pecados. Ele, tipo, então ia sequestrar. Você desse merda naquela cena com o zumbi de sangue bestial, que eu vou falar também. Segundo melhor vilão do RPG inteiro. Caralho! Eu quis fazer aquilo porque. Eu não sei se eu tinha falado do RPG. Mas a Rainha de Copas tinha feito aquele teste com vocês. Ela aumentou muito o poder das criaturas de sangue pra ver se vocês eram fortes o suficiente para o que ela queria propor. E eu perdi um E- braço e um olho. E você perdeu um braço e um olho. E não foi gravado por causa da vez que tá vendo The Last of Us. Exatamente. Não julgo porque depois eu vi, era realmente uma série muito boa. Calma aí, tem um bicho de cupim no meu quarto. Toma. Matei. Continuando. Deixa eu ver se tem mais bicho de cupim. Não tem, ok. Dei uma arrumada ali nas marcas, ô Nick. Hã? Dei uma arrumada ali nas marcas. Meu Deus, agora que eu vi. Obrigado. Mano, então eu vou colocar outro mapa também. Não, Zé, deixa eu coisar as marcas aqui, eu não tô mostrando, acho que eu não tô mostrando no vídeo, pera aí. Então mostra. Do Tá, do pronto. AJ, foi ele conhecendo o Obstinado. Aquilo eu gostei bastante, porque eu nunca tinha visto o AJ com medo e eu queria trazer isso. Por isso que eu trabalhei um pouco mais na situação, pra, tipo, ele realmente ter a sensação de, tipo, é algo muito pior do que vocês já viram. É muito pior que o Melkor, é pior que qualquer coisa que vocês já tinham visto. Do Jonas, foi ele transcendendo, eu gostei bastante. Do, tipo, eu pensava que ele ia escolher conhecimento ou energia. Que eram as Porque- duas opções. Eu fiz eram as duas background opções. dos Zonas baseado em energia. Eu fiquei tipo assim, cara, mas qual seria o melhor pra ele entender energia? É ser energia em si ou seu elemento opressor? Aí eu falei tipo assim, não tem conhecimento no grupo, bora de conhecimento. Também. Eu gostei disso da sua parte, porque eu queria que tivesse alguém de conhecimento, porque a única pessoa de conhecimento quis trocar o elemento depois. Exato, foi um dos grandes motivadores. E eu também fiquei tipo assim, bro, as builds que eu queria com energia também deu merda, vamos de conhecimento. Então. O Kaique, eu gostei da obstinação falando com ele e deixando ele cego. Eu não melhorei, eu não fui tão bom na atuação, mas eu queria, tipo, tirar algo de vocês. Qualquer um que entrasse no círculo ia se fuder, qualquer um. Mas como ele era de conhecimento também, ele ia se fuder mais, porque, tipo, o obstinado era de conhecimento, ele é de conhecimento. E eu quis desgraçar mais a vida de quem fosse Ô, conhecimento. mestre, eu tenho uma pergunta Oi. sobre esse momento. Ah, Por que, cara, aquela alminha lá, o Lala, grande Lala, não deixou o AJ entrar nos círculos? Tipo, deu aquela segurada. porque você era entidade. Porque você tinha entidade consigo e ele tinha medo de que a obstinação matasse você direto. Agora eu fico pensando nessa cena, o alguém protegendo os Zonas pra ele não entrar, escondendo os Zonas, eu fico tipo assim, bro, a gente deixou o Guilherme se ferrar com todo esse conhecimento, né? Não, vai tomar no cu. O legal é que, tipo assim, o filho da puta chega pra nós e fala assim: a parte que eu mais gostei de você foi essa daqui, você conhecendo seu pai. A parte mais legal foi você com medo.
A parte mais legal do Guilherme é ver ele se fodendo, esse arrombado do caralho. É que, vamos ser sinceros, tirando isso, você fez outras duas coisas. Que era fazer piada e conversar com o Gear, e aquela discussão que tu teve com os Zonas e pegar a máscara. Ele já falou de todos os personagens? Nhé. Não, Teve a falta discussão com a o- Catarina também. Teve a discussão com a Catarina tenho. que foi legal. Tenho Todo mundo discutiu com a perguntas. Catarina. Pode fazer a pergunta. Por que que o Caçador de Pecados atacou o Tobias? Na primeira É. vez. Ele não podia deixar fácil. Você era filho dele, mais ou menos assim, mas vocês ainda, né? Tinham entrado no lugar, né? Ele não ia te matar, mas ele tinha que te atacar pra manter as aparências. E outra coisa. O que foi aquele D10 em um D10? Eu também ia perguntar disso. Eu vou falar isso no final, eu vou falar agora. Ô filha da... Vagabundo! Gente, que D10, gente. Ele perguntou Eu pra falo. mim e pro Fernando pra rolar um D10 e a gente falou o resultado. Ele falou, beleza, vou usar isso no RPG. Inclusive, quais eram os valores que vocês tinham tirado mesmo? Vocês lembram? Eu acho que o meu foi 1 ou 3. Ou o meu foi 1, ou do Eu- JP. eu não lembro. Foram números baixos, assim. Puta, eu não lembro o meu, velho. Foi entre 6 e 8, eu não lembro. O meu foi 6 e 8. 1 ou 3, o meu. Ô, Nick, E... eu posso falar assim. Peraí. Mas era a ver com o final. Se fosse um número que eu tivesse escolhido, se vocês tivessem escolhido também, o final seria a obstinação ia destruir a máscara do desespero, e vocês não iam conseguir mudar porra nenhuma. E a outra, vocês iam conseguir, só que depois, no fim, a máscara do desespero ia ficar com o diabo. Que aí a gente foi azarado pra caralho e ficou com o diabo. Basicamente. Porra, Nick, eu tenho um negócio legal. Eu acho que seria legal pra gente falar. Não. Pode falar. Como eu suponho que a gente não vai jogar mais Universo, acho que seria muito foda se a gente falasse a ideia do personagem. Tipo, o que a gente queria fazer com ele, o que a gente fez e qual tipo foi o primeiro Ó, o primeiro personagem, sabe? A ideia dele. que queria teve. dizer- É da hora. queria dizer rapidinho que assim, eu espero mesmo que a gente não jogue continuação, de verdade. Pra mim, esses caras Não, valem- continuação com essa equipe não, mas Graça- outros personagens, Graça- outras histórias por falar talvez. dessa equipe, na continuação da timeline, Mas assim- segundo a lógica do Obstinado não existindo, quem ia continuar na ordem? É, isso que eu ia falar. Eu tenho o crescente da nova timeline. Eu tenho. Com história nova, inclusive. Mostre. Eu tenho coisas por vir que tem citação de... Não, é que pra falar desse personagem do Crescente Novo, eu vou responder a pergunta do Samuel. Tipo, o que tinha mudado? Inclusive, eu convido vocês a falarem a mesma coisa, se vocês tiverem pensado nisso. Basicamente, Eu tenho um cara de pelado. Não, na, brincadeira. na história do Crescente, basicamente, teve toda aquela merda do Obstinado mover o destino pra que a gente se conectasse lá, não tinha, mestre? Sim. Que aí cada um foi um evento específico. No caso do Crescente foi o tal do investigador lá, né? Que inclusive Sim. eu faço a pergunta pra você. Aquele investigador era de verdade ou era uma ilusão? Ilusão. Era uma ilusão? Era. Então, no fim das contas, o que aconteceu foi que o Crescente, ele provavelmente nunca nem... Caralho, que susto. Ele nunca nem saiu de Carpazinha, ficou vivendo com o Arthur. Aí aconteceu os eventos do Segredo na Floresta e ele foi morar em São Paulo e, consequentemente, né, ele ficou parte da Ordem em vez de ser de Kalos. E o fato, ele agora é especialista. Porra. Eu tenho coisas por vir que vão citar a Carlos, então... E... Que papo é Ego. esse, Willis? Foi esse, boa. Ô, Samuca, Ah, qual que era a ideia que você queria fazer com o Jonas? O que você fez com ele, mano? cara, pro Zonas, eu queria fazer tipo assim, o maluco, ele tava lá como ajudante da sala, deu certo, porque o cara da sala de armas era um bosta. Que inclusive eu nem sei o que aconteceu com ele. Ele morreu. Ah, Graças a Posso Deus. Ainda bem. O bagulho que eu posso revelar ele foi uma missão e mataram ele. Tipo, pessoas da Kalos fizeram um bagulho pra ele morrer. caralho, dente? Só que a Madame não sabe disso. Só que a Madame não sabe disso. Porque ele falava muita merda. Especialmente do Linho.
Porque ele não achava o Lilium tão bom vendedor Tão bom. e engenheiro. É, Tá. só que aí, né, o Lilium tinha bastante amigo, então eles deixaram barato. Mas continua eu, Samuel. Continuando. A ideia original dos Zonas era ele ter, tipo, 1 milhão de coisas e ele ficar atacando. É o Batman. Só que aí, nas primeiras sessões, deu merda e eu não... errado. Aí eu falei, cancela, vi que tinha um poder lá, tipo assim, será que tem que fazer um negócio aqui de reflexo e tudo mais? Tá. Também falei, tipo assim, tá meio merda, eu não quero ficar perto do bicho. Aí no final, aí na sessão que a gente chegou no vazio, eu fiquei tipo assim, eu não consigo acertar o cara. Vamos pegar esse negócio aqui roubado de granada pra 50%. E no final, tipo assim, acabou que o Zonas nem utilizou muito essa parada de combate. O que ele usou mesmo mais foi item de utilidade. Tô com uma cordinha, aquele binóculo encantado que... Eu amei aquele binóculo. Ele laçando o AJ que tava querendo cair de boca no portal. EJ, vem aqui. Ô, pique, hein? EJ, volta aqui, eu não quero ter que falar pra ele que tu morreu. O moleque tava metendo um pipa no AJ. E no final, Pensar que a Lisa foi de F, né? E assim, no final, como acabou ficando o Zonas, ele ficou mais assim, cara, o Zonas é um cara fraco. Ele tá conseguindo sobreviver aqui porque ele tá trabalhando em equipe. Eu queria fazer o contraste com as merdas que tava acontecendo com o Crescente, que ele queria fazer sozinho, só tava no merda. Falei assim, cara, Zonas vai ser full representação do que funciona como trabalho em equipe. E aí na luta final, por causa da Camila, refletiu uma lâmina no medo, o AJ tancou um tapão e por causa do Lino, JP, né? Por causa do JP que lembrou que ele não podia explodir suas granadas, você não morreu, né? Aí eu agradeço o player, mas o personagem ainda é um merda. Pô, já que o nome do meu personagem foi citado 30 vezes, eu posso o próximo? Pode. Pode. Que agora chegou a hora, Samuel, que eu vou defender a honra desse meu personagem, tá bom assim? Meu Deus, lá vem. Tente. Lá vai ele, Halucar. Pera aí que eu vou ralucar, pera aí que eu vou... Vai ser a discussão Agora... dos... Não, pera aí, dos- que agora vem o de quê? novo, né? Agora vem o quê? A jogada de mestre. Oh não! Não, mas agora... Essa é a hora que a gente A tem que ideia é ser expulsar legal, mas ele, quer dizer que a gente não rapaziada. foi boa, JP. Mas agora falando sério, o que eu pensei pro Crescente nessa temporada? O mestre, não sei se o mestre vai se lembrar, mas lá no ano passado, quando a gente começou a primeira temporada, eu mandei o que o Crescente tava fazendo. E a ideia original do Crescente, que ele fez nesses meses, né, que tava sucedendo aí. E a ideia original do Crescente, mano, olha só, o Jonas não queria ser o Batman, eu queria ser literalmente o Batman. Ele ia ser basicamente um vigilante da cidade. E aí, só que o mestre falou assim, porra, irmão, você não é o Batman, né, o filho da puta. Pior que foi Faz exatamente, sentido. Eu lembro disso. foi exatamente assim. E eu falei assim, tá, o que eu posso fazer então? Eu basicamente fiz o Crescente não ser o Batman, mas ele ia constantemente em missões. Então ele ia cair. Porque ele ia constantemente em missão pra matar os bichinhos lá, pra conseguir experiência. E aqui que começa a defesa da minha honra fudida. Vamos lá. Da minha honra fudida. Que é a minha honra, né? Cara, eu desenvolvi desde a primeira season, eu desenvolvi o Crescente pra ser uma criança, porque ele é uma criança. O Crescente, ele era uma criança que queria agir como um adulto, mas não tava entendendo que era uma criança, entendeu? Ele não entendia isso. Inclusive, pra ele tava querendo ignorar o fato que ele tinha só de o quê? 16, 17 anos, né? É que ele começa com 16, 17 tecnicamente é o ritual lá. Ele não queria levar esse fato a sério. E ainda mais, então ele já tava meio fudido da cabeça por isso. Não é à toa que se vocês repararem, no começo dessa temporada, ele tava um pouquinho mais amigável. Foi as merdas começar a acontecer, incluindo o negócio da morte dele, o bagulho de morte dele, né? Da morte não, de morte dele, que ele começou a enlouquecer. Eu diria que o Crescente tava enlouquecendo. Ele não sabia o que fazer. Ele tava perdido no mundo. Ele não sabia se agia que nem um adulto responsável e salvava todo mundo, ou se ele ficava solitário, sozinho, triste, ou se ele era super mega sincero com o povo. Ele não sabia o que fazer. A música parou ou foi só impressão minha? Não, só impressão. Tá. Mas ele não sabia o que fazer. Por quê? Justamente porque ele era uma criança fodida. Ele não queria aceitar esse fato. Então eu desenvolvi o Crescente pra isso. Pra ser um personagem confuso, que não sabia o que fazer. E no final acho que eu consegui, porque todo mundo ficou com raiva dele. Conseguiu pra caralho. Agora, AJ.
Quer dizer, Carlos, qual foi a ideia do JJ? Mano, tá bom. Uma coisa que eu não falei no Revelando da primeira temporada, que a gente teve Revelando a primeira Teve. temporada? Teve. Tá, mas eu acho que o Nick já tinha dado confirmação que teria a segunda, né? Sim, ele tinha dado a confirmação nesse revelando, inclusive. Então. Eu decidi guardar as coisas que eu tinha pro AJ, mas vamos começar. O AJ, no começo dele, é que ele fosse de energia. Não, mentira! O começo do AJ, na verdade, não era o AJ. Ia ser um personagem que ia ser naipe o... Qual que é o nome do personagem que virou quem, tropa? O Luciano? Ia ser naipe Luciano. Só que ele teria sido o pai dele teria coisado o corpo do filho, alguma coisa assim, tá ligado? E aí ia ficar nessa troca. Ele fez E aí a ia ser desconjuração, assim, tinha feito o bagulho de desconjuração. Teria feito uma desconjuração ali, e aí teria ficado assim, ia ficar trocando de personagens, tá ligado? E aí, ô Fernando, essa é a revelação aí que teve agora. Esse vídeo aí, Fernando. Essa daqui? Esse hentai aí, Memes, Fernando. João. Que hentai? Tudo bom? Teve alguma Então, aqui com- essa foi a primeira ideia que eu tive do AJ. E Ô, aí o Fernando, Nick falou que só não. vou falar um negócio porque isso tá aparecendo no vídeo, tá o áudio, então assim. Ah, eu tava vendo se tinha hentai aqui. Ah, tá. Mano. Continua. Essa ia ser a primeira ideia do AJ. E aí o Nick falou que o início da primeira temporada a gente ia ser meio uns broxa, a gente não ia ser forte. É. Isso pra ele já seria considerado forte, tá ligado? Porque seria um cara com experiência de ocultismo e tal. Aí, a segunda ideia que eu tive do AJ é que ele fosse um cara que tivesse uma foice de energia. Era isso que eu queria, porque eu tinha achado uma Eu lembro. imagem no... Eu lembro, você mandou essa imagem no primeiro bagulho. Eu consigo achar, acho que a primeira... eu consigo achar essa imagem agora. Eu consigo achar essa imagem agora. Aqui, ó, achei. Eu vou mandar aqui no coisa. Era essa aqui, ó. Não, caralho. Vai falando aí, eu vou pegando aqui. Eu queria muito ter essa foice. Muito. Eu vou mandar lá no Eu geral achava uma. pica demais. Eu achava foda demais. E aí de novo o Nick falou, ô irmão, forte demais, né, porra? Aí eu fiquei, porra, mas vai tomar no cu então, mano. Tá bom, eu quero fazer. Aí eu pensei, eu quero fazer um personagem asiático. Não vou fazer japonês, porque japonês já é demais. Chinês? Não lembro de ter visto um personagem chinês. Existe alguma coisa relacionada à China que nem muita gente usa? Aí eu fui pesquisar e lá, Tibete. E aí tava lá. Criou o tibetano. Aí eu criei um tibetano que trabalhava como turismólogo e que na lore dele ele tinha perdido a mãe e começou a trabalhar para sustentar o pai, que fazendo o trampo de turismólogo, ajudando o povo a subir o Monte Everest. E aí o Nick, eu falei pro Nick, nossa Nick, eu queria botar um bagulho aqui, não trágico, mas que fosse assim, como é que ele vai entrar no bagulho? Como é que ele vai entrar vai ser chamado? Aí lá o Nick falou, mas bota o bicho aí. Aí eu botei uma fucking degolificada. Eu tô pensando, tipo, porra, um zumbi de sangue. Uma degolificada ele me taca. Não, a degolificada, Nick. Era uma menininha que tava agindo estranho, e aí o AJ percebeu, a menininha se afastou, foi lá pro poço. A primeira temporada teve muito mais coisa relacionada ao poço e sobre a culpa do AJ de ter matado uma criança, de como ele era próximo, ele tentava proteger o máximo de criança possível, o que resultou um pouco no Crescente, do AJ proteger bastante o Crescente na primeira temporada. E na segunda, eu quis fazer um personagem mais relaxado e que queria férias, por causa que a primeira temporada foi muito traumática. Eu imaginei que foi muito um trauma. Dá pra levar muito como um trauma a primeira temporada. E na segunda temporada eu quis fazer um personagem mais relaxado. O AJ tinha o cabelo dele solto e grande, normalmente por causa do frio. E aí ele resolveu cortar, porque ele queria ser brasileiro, por causa que ele foi mandado pra uma missão no Morro do Rio e virou flamenguista. Dá pra fazer, se você se reparou, dá pra fazer um puta de um paralelo entre os dois personagens de morte do grupo, que era eu e tu. O Fernando, foda-se, que ele é um impostor, né?
Que isso? Mas assim, os que eram totalmente de... Descartou o Fernando. Os que eram totalmente de morte, que era o Itu, dá pra fazer um paralelo porque é o seguinte. A primeira temporada foi traumatizante pra ambos, tanto pro AJ quanto pro Crescente. Só que os dois decidiram fazer coisas totalmente contrárias. Então você acabou de falar, AJ decidiu ser um cara mais relaxado pelo trauma, Crescente justamente pelo trauma ficou um cara mais sério, entendeu? E eu acho que essa puta coincidência que deu foi muito foda, mano, na moral. Uma coisa que você acabou de me lembrar, na primeira temporada, quando o Nick pediu pra gente qual o elemento que a gente ia seguir, o AJ ia ser totalmente de sangue, por causa a lore do AJ, não é da lore do AJ, mas muito. É mais pra mãe dele, que tinha morrido. Eu posso contar, Nick? Você Repete, por pretende favor? usar Cortou pra mim. Aqui é o revelando, né? a lore da mãe do AJ lá, que era de Pode falar. morte, esse bagulho estranho. Pode falar. Então, o bagulho do AJ do ter o olho vermelho era de uma. O Nick falou que queria fazer não uma temporada, mas um bagulhinho, um spin-off, baseado em Chainsaw Man. E eu falei, caralho, pica! Aí, nesse spin-off, eu jogaria como a avó do AJ, que seria uma mina de sangue, obviamente, que seria o demônio da katana, que é o demônio mais pica que tem. E aí, beleza, passando desse tempo, a avó do AJ seria americana e não falaria, por causa que a fala dela era livrar a linhagem dela de ser esses bichos de sangue. Por causa que eles eram meio amaldiçoados, essa família, a família Virgil. E aí nisso, teve a mãe do AJ que virou pro lado da morte. Não à toa que ela morreu queimada. Ela morreu num incêndio. E nisso, passou pro AJ. E eu não tinha pensado nisso no momento que eu tava escolhendo qual era o elemento, mas eu escolhi morte. Por causa que eu vi eu lembrei o Nicolas falando se eu queria ser combatente ou cultista. E aí ele falou, ou você vai ser o Joey que vai dar dano pra caralho, ou você vai ser o Dante que vai tacar magia e vai dar dano pra caralho. Eu falei, mano, vou ser o cultista. E eu escolhi o ocultista de morte. E aí foi, mano, o AJ virou um ocultista de morte que dava dano para um caralho e combava. Um negócio que eu posso dizer sobre você ter perdido o ritual de... Cadê uma regeneração? Não, o de regeneração e o outro que estacava, que era 10d12. Era o Eco Dolor antigo. O Eco Dolor antigo. Foi tanto porque eu percebi que você ia ficar spamando, eu falei, isso é muito poder para um homem só. E porque o Obstinado, ele também percebeu que isso ia ser um problema e ele meio que, tipo, tirou de você por um tempo. Ele me deixou adormecido. Né? Pra quem não sabe, na primeira temporada o AJ tinha um poder que ele... Se ele tivesse com... Ele ganhava tudo de volta. Ganhava vida, ganhava PE, ganhava tudo, voltava o menino. E tinha um Eco Dolor, que o AJ ainda usa, mas ele foi nerfado. E mesmo sendo nerfado, ainda eu combei com ele. Exatamente. E quase materializa a coisa. Sim. Mas aí, depois você... Depois que você ganhou mais afinidade com a entidade, você foi ganhando de volta. Tanto que você tinha uma habilidade de... Se você morria, você voltava depois de uma quantidade de rodada. Sim, isso também. Então. E... Gui, meu Deus. Qual foi a ideia do Kaique? Ideia do Kaique, ô Nicolas, você chegou pra mim, eu falei assim, quero participar. Você chegou pra mim e falou, vai ter que ser o cara do vazio. Eu não tinha nem ideia do que era vazio. Filho. Ou seja, a ideia do Kaique foi o quê? Os famosos se vira nos 30, né, mano? Velho, foi literalmente isso. Eu cheguei pro Nick, o pessoal tava falando, esse RPG do Nick é da hora. Eu falei, sério? Quero participar. Aí o Nick chega pra mim e fala, mano, então, você é do vazio, conhece um maninho, e esse maninho é o filho da puta que todo mundo odeia. E eu falei, é? Só um adendo que eu achei engraçado que ele falou assim, o RPG do Nicolas tá muito da hora. Ele falou, é? Como se estivesse duvidando, tá ligado? Caralho, mas todos que eu joguei do Nicolas eram uma bosta. Só vou dizer uma véio, coisa porque, aqui, porra, vou revelar algo. Hã? Se não fosse o Kaique do vazio, era pra ser Tobias do vazio. Mas só faltou falar o Fernando, né? Como é que você criou a porra do Tobias?
Ah, tá. Cara, Aí, não deixou nem eu terminar, irmão. Não terminei nenhum meu bagulho. Eu tava pensando o que eu ia falar. Não, O cara já termina, cortou. termina, então termina, meu termina, filho. porra. Eu Você pens- fica quieto, Eu pensava que ele caralho. tinha terminado. É, não, eu fiquei quieto porque, né? Vocês começaram a falar, mas beleza. O Kaique, eu sempre gostei do nome Kaique. Então o que que eu pensei? Eu falei do vazio, né? E com as informações que o Nick me passou, que era ele precisaria ser amigo e amigo entre aspas, assim. Só o Kaique considerava amigo, mas já o filho da puta lá já não considerava ele um amigo. O Melker. O Melker não considerava o Kaique um amigo. Mas o Kaique, né, aprendeu tudo o que ele sabia com o Melker. Então, o Kaique só, tipo, foi aumentando a responsabilidade dele, ele foi crescendo, foi virando um cara muito foda. Então ele começou a treinar o pessoal do jeito que o Melker ensinava. Então, tipo, ele começou a usar armas, ele começou a ajudar o pessoal, virar, tipo, um líder dentro da comunidade, né? Só que aí o Melker um dia voltou outro cara, começou a tratar todo mundo cuzão na mente. Aí chegou a coruja no ouvido do Kaique e falou, parceiro, esse filho da puta aí vai fuder todo mundo. Aliás, mas Aí eu o tenho uma Kaique- pergunta, que ele coisou aqui, eu quero uma pergunta que é sobre aquele spin-off que a gente jogou. Pra quem não sabe, a gente jogou um spin-off antes da segunda season. Eu gostaria de te perguntar agora, você falou que ia revelar isso não revelando, tá aí. Ah, Os nossos personagens, aqueles que estavam todos fudidos naquela base lá, eram a mesma base dos Obductos? Não. Então como é que o Melker tava lá? O Melker, né? Como assim? Entendi. Porque eu me lembro bem que você tinha dito que o cara que era o Melkor, que eu esqueci o nome dele porque eu ligo muito pra esse RPG, ele tava lá. Ele tava lá como um líder. Ele tava lá como um líder do povo Sim, que tava sim. fudido. Mas você acabou de falar que ele também era meio que um líder dos Obductos. Então como é que funcionou isso? Ah, não. Ele não foi líder dos Obductos. Tinha duas. Tipo, no começo de tudo, tinha o Murilo lá, beleza, tal, pá. Ele era líder da. Eu não vou lembrar o nome. Não, acho que Mas não se eu tinha não me nome, na engano. verdade. Não, tinha nome. Era. Humanidade Interrompida, alguma coisa assim. Ou Inexistidos, não lembro, alguma coisa assim. E teve a sessão que vocês foram recuperar recursos e tal, só que vocês se encontraram com criaturas paranormais e se fuderam muito. E nesse meio tempo, o Murilo achou a entidade de medo, que corrompeu ele foi pego e ele virou um com a entidade de medo. Outra Aí pergunta. depois. Pera, continua. Ah. Já que você não terminou, continua essa. Eu tenho outra pergunta em relação a isso. E depois que ele conseguiu isso, ele foi pegar as pessoas que, tipo, estavam com os mesmos ideais dele. Só que os que não estavam eram os Obductos. E os que estavam era o pessoal do Melker. Agora, minha segunda pergunta. Já que eu nem ia fazer essa pergunta, mas já que você jogou a bola, eu vou tacar pro gol. Você falou que foi o cara lá que achou o Murilo, né? Ah, Que ele achou a entidade de medo. sim, Mas isso foi no mercado lá. sim. Que é onde ficava quem? O Leviatã. O que o Leviatã tem a ver com essa porra de entidade de medo que foi encontrado na casa dele, né? Engraçado, vou ter que falar. Basicamente, nessa época aí do vazio, a aniquilação já tinha sido selada. Tipo, inclusive o Murilo respeitava muito o Leviatã. Mas, tipo, ele não conhecia, ele só respeitava muito esse nome. Mas os rumores era que ele estava com alguém cuidando dele. Que ele estava gravemente ferido. E as pessoas que selaram a aniquilação foi o Leviatã, a Coruja, só que na época que ela não tinha o nome de Coruja, e a Rainha de Copas, também na época que ela não tinha o nome de Rainha de Copas. E, uma coisa que eu posso falar da Rainha de Copas, só que o Patrick nunca continuou, era que o Patrick tinha outra personalidade que era o Bruce, que ele estava procurando a irmã morta, a irmã desaparecida dele. Essa irmã desaparecida era a Rainha de Copas, que tinha sido sequestrada por alguém que o Obstinado enviou e desgraçou com a vida dela, para ela ser fonte de medo,
até que um dia a entidade de sangue dominou ela conseguiu fugir e ela começou a montar o próprio império, que foi o reino dela lá, que é o Purgatório. Uma pergunta. Pode fazer. A coruja foi de F mesmo? Sim, e talvez não tenha ficado claro. Não foi a obstinação que matou a coruja, foi o diabo. Filha da puta! Nossa, Pô, eu sabia! Mas você ainda não respondeu minha pergunta. O que a entidade de medo tava fazendo lá? Você só respondeu que ele tava fudido e foi esses 3 aí que selou o cara, mas o que tem a ver? Não, ela não tava, tipo, como posso explicar? Eu tinha feito a entidade de medo ser um pouco como a de morte, sabe? Tipo, ela não lugar em específico, é mais como ela tá em todo lugar ao mesmo tempo em nenhum lugar. Só que o Bruno Diniz, por algum motivo, ele achou a entidade de medo. Ele viu uma coisa e ele achou. E o que ele achou foi, ele começou a enlouquecer depois de ter se fudido tanto, porque como líder ele gostava muito de todo mundo. Ele Então, queria que todo mundo sobrevivesse. O Melker só surgiu por puro azar do Murilo Diniz que tocou justamente no objeto que tava servindo de bagulho da entidade. Basicamente. Puta que pariu. Tá, então. Se o diabo matou a coruja, então a coruja era muito. Sim. Sim, não. Puta que pariu. Ô, na moral, eu tenho uma pergunta pro Guilherme. Por que ele era tão baba-ovo dessa filha da puta, hein? É que. Como ela me, entre aspas, salvou na história, o Kaique tinha, tipo, meio que um dever de sempre servir ela, entendeu? Então, tipo, tudo que ele pensava era, tipo, vou falar pra coruja. Ah, eu vou ter que falar pra ela. Porque, tipo, é como se ela fosse a base dele, entendeu? Então, quando ele perde ela, ele vira outra pessoa. Tipo, ele vira um. Ele fica com muita raiva. Por isso que, tipo, eu fiquei muito puto que o Algir roubou a máscara de mim, entendeu? Porque a segunda coisa que eu ia fazer depois né, parar o portal e as paradas, era trazer alguma maneira de trazer a coruja de volta. E saber se ela morreu mesmo. E quem matou, entendeu? Se você tivesse feito isso, tipo, se você tivesse impedido alguém tivesse feito isso, possivelmente, quando você fosse ver, o diabo ia te matar e ia roubar a máscara. E É aí isso ia que eu ia ser outro falar. final. Porque Não. o pacto com o diabo é cumprido de qualquer jeito, tá ligado? Sim. Então, agora falando do diabo, que eu tô querendo saber dessa merda. Mas pera aí que a do pergunta... diabo também, vai a- tomar no cu, velho. Faltou Filha um. da puta, velho. Mas é Fernando, que eu não tô tiltado porque eu continuo no final. Eu tô tiltado porque a gente deu a oportunidade de fazer essa plotline. ô Fernando, agora fala pra nós aí qual foi a tua ideia pro Tobias. Você tá aqui quase pulando Não, você. Tobias é um nome assim que, tipo, pra esse servidor, ele se tornou uma marca desde então do RPG do Peterson antigo. Que ele nasceu como uma brincadeira, igual nasceu aqui de novo. Eu tinha feito só uma arte do desenho pelo Picrew mesmo. O nome Tobias já carregava esse peso da brincadeira desde outros RPGs, tipo, já tiveram outros momentos que Tobias aparecia de novo. E ele, tipo, eu decidi entrar no RPG mesmo. E a ideia do Tobias desde o começo, ele seria um estudante do medo, que muita pessoa crê que não sabe da lore dele. Ele desde pequeno cultuava Melker. E por manipulação do pai dele, e o pai dele que abriu o portal pro Melker. Não. Então, e desde pequeno, o Tobias, tipo, a partir dos 4 anos, quando ele aprendeu a ler, ele já começou a ler coisas relacionadas ao medo. E por isso até que ele sabia ler também, como é que se fala? Esqueci A língua. linguagem do outro lado. Sabia a linguagem do outro lado, sabia a mesma língua do Kian, porque ele teve contato com o Kian. E aí, ele crescendo, ele foi pra, tipo, um lugar que... Pode falar, ô Nick? Porque você... Pode falar. Ele foi pra um internato que seria tipo o orfanato do Ordem. Só que o internato lá, ele era
todo mundo cultuava Melkor. E foi aí que começou a vida de ocultista do Tobias. Ele se conectou à morte primeiro. A ideia do Tobias era ser só a morte. E depois de um tempo, depois dele se formar nessa tal escola, ele ainda mantinha os cultos. E a Ordem capturou ele, matou grande parte dos amigos dele e ele foi preso. Então, ficou 3 anos preso até ele ter sua redenção, né? Que ele começou a treinar com o pessoal da Ordem, se tornou muito amigo da Agatha. E o Tobias foi pra agência Kalos por uma missão de explicar o medo, ajudar eles a desenvolverem o medo. Se a lore do Tobias parece com Dante, sim e não. Mas a questão do Tobias é que, tipo, ele acreditava como se Melkor fosse Deus pra ele. E até por isso, se você fosse ver na ficha do Tobias, ele tem, tipo, traumas com religião e igrejas, tal, tipo, são fobias que ele tem. AJ com 15 de religião, tá ligado? E a agência Kalos era bem numa igreja. Ele, tipo, todo momento dentro da Kalos ele ficava desconfortável. Então, esse foi o começo do Tobias. A ideia dele era só, tipo, meio que explicar o medo, ajudar vocês ao medo. Que ele foi um estudante desde o começo. E, querendo ou não, foi um pouco disso, só que o moleque só tomou no cu, né? O primeiro dia tava em outra realidade já. Tava tomando no meio do cu dele. E foi assim o desenvolvimento dele. Ô Carlos, por que você não meteu um religião no Tobias pra ver ele... Pra ver se quebrava o psicológico do moleque. Eu acho que o cara não tá aí. Bom, Não, tô sim, possível. foi mal, é que eu tava mutado. Ah, tá. Mano, em qual momento eu tô religião no Tobias? Ah, mano, só meter... Eu quero remeter um religião no Tobias, mó aleatório. no nome do pai, do filho, do Melkor. Não, vou meter aqui um... Quando o Tobias invade o quarto do AJ, ele manda, sai daqui pelo Espírito Santo. Sai daqui! Amém! O Tobias sai voando. O cara começa a contorcer. Eu só queria perguntar... Não, pode continuar, tu primeiro. E desde novo o Tobias escreve em diários e quando ele começou sua jornada na Ordem, depois do treinamento dele, a Agatha deu o diário pra ele. Então tem bastante coisa que a Agatha aqui. Vai revelar o diário pra nós, moleque? Eu revelo. É o revelando, Agora né? ou você quer falar o que você Vai, vai falar? pro mim é agora, e vocês? Não, o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, a gente vai até 9 horas. Estamos no Dá momento pra ir do até Tobias. 9 que a Mimiro. Então, posso ir falando? Pode? Bom, o Diário do Tobias vocês já viram pessoalmente como é, mas quem nunca viu, né, que tá assistindo, que eu acho que é um total de 0 pessoas, mas enfim. No nome, é um diário preto com detalhes em vermelho. E tem o nome da mãe dele, do pai dele e dele, que o nome da mãe dele era Margarida Tast, o nome do pai dele era Matthew Kurtz, e do Tobias era Tobias Tats Kurtz, que juntava os dois. E puta que pariu, tem tanta coisa, peraí. Vou falar Mano, dos importantes. Pra agilizar o mestre aí, você podia falar só as anotações que você fez sobre cada personagem. Sobre o... Tá, ok. Quando ele chegou, né, ele descreveu alguns personagens da agência que são os players. E deixa eu achar que tem muita coisa. Cara, o diário... Ok, esse diário aí é aqui. a história da RPG toda. Então... Ele descreve a Catarina como uma mulher alta pra caralho, olhos amarelos como mel, cabelo vermelho como fogo, placa de metal no pescoço com alguns cabos, cheios de piercing na orelha e cheiro forte de tabaco, nicotina, amônia e alcatrão. Um moleque de terno, cabelos pretos. Deixa eu ver quem que é esse aqui. Ah, tá, esse daqui era o Kotoko. Esqueci o nome do personagem dele já. Ai, caralho.
que ele descreve como um rapaz de terno, cabelos pretos como carvão e cinza nas pontas, como se fosse prata em seus cabelos. Olhos verdes que penetram sua mente e um sorriso simpático como se fosse bom estar vivo. Tá, agora o AJ, ele fala: um rapaz alto de olhos vermelhos como sangue, um cabelo estiloso quando eu o vi parecia preocupado. Estava próximo de uma mulher inconsciente, senti um arrepio quando eu vi ele. Parecia que ele não era humano. O Algir, o Tobias descreve como um rapaz negro com algum sotaque diferente, sempre me chamando de branquelo. Tem uma grande barba e um cabelo bem diferente, sempre usando óculos escuros. Sobre o Patrick, ele diz: um rapaz de máscara estranha. Só isso eu tenho a dizer. Aí o Samuel, que foi o que chamou mais atenção do Tobias. Então ele tem uma descrição diferente, um pouco mais diferente. Que é um rapaz de cabelos loiros que brilha como se fosse um pequeno sol surgindo, cabelos extremamente grandes, olhos verdes de cor de uma folha de orquídea, que, deixando claro, era a flor favorita da mãe dele, orquídeas. Então ele sempre retrata alguma coisa de carinho ou beleza com orquídeas. E o Crescente, que só simplesmente passou pelo Tobias e ignorou, ele descreve o Crescente com... Acabou de passar um cara sem sequer me dar oi. Parecia estar meio doente, mas enfim. Com certeza era um adolescente, não consegui prestar muita atenção. E é isso. Ele diz que vai conhecer a Madame depois. É a história. E aí, história. Depois tem alguns desenhos, como o Corvo. Aquele desenho maravilhoso do Isaac. Puta que pariu. Tem o desenho maravilhoso do Isaac. Ele descreve o Kaique depois. E tem as últimas anotações, que creio eu que também são muito importantes. Que nesse momento, se você vê todo o diário, é muito colorido. Dá pra ver muito de como o Tobias se expressa. E as últimas 3 folhas é simplesmente ele escrevendo com preto e como realmente fosse um diário. Ele está tipo... ele quer se distrair, ele quer um tempo só pra ele. E ele escreve esse momento logo depois de discutir com o Línio. Que o Línio culpou ele por não conseguir salvar a mulher dele. Enfim. Não sei se vocês querem que eu leia isso. Não dá tempo. Não dá tempo. Mestre tem que mimir. E tem carta final. Viado, manda uma foto. Eu mando. Manda foto no grupo. Tem carta final também do Tobias se ocorrer. E tem uma carta escondida aqui que tá escrito. Que tá escrito quem te perguntou. E é isso. Tá, qual o Eu próximo não sabia tópico que vocês querem? ele tinha percebido os anos desde o começo. Enfim, tem bastante coisa. Muita coisa. O Tobias, ele também tinha um bestiário dentro do diário dele. Então, todas as criaturas que ele enfrentou, ele fazia um bestiário, descrevia pontos fracos. É isso. Só pra falar brevemente dos anos de Tobias Junto, isso aconteceu só porque eu vi que ele tava, tipo assim, tá gostando de ser carregado pelo Kotoko? Beleza, os anos é basicamente a mesma coisa, só que loiro. E daí foi, assim, vai ser legal fazer isso, vamos. Porque assim, eu como player tava percebendo tudo, agora com o Jonas tava tipo assim, o que está acontecendo? Não tem nada de errado aqui. Calma. E outra coisa, o Jonas é loiro porque eu não descobri como mudava a cor no negócio lá de cada personagem. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp, tá? Mano, Beleza. vocês têm algum outro tópico? Porque se ninguém tiver, eu puxo um agora, mano. Diabo! Então vamos nesse daí. O Terry! Fala a plotline que a gente perdeu, Nicolas. Vamos lá, tá bom. É porque se cagou legal pro Terry, mas... O Crescente, a culpa toda dele. É verdade, ninguém gostava do Terry, tá? Falo mesmo. Mas é a questão, todo mundo deletava o Terry porque perceberam, personagem do mestre, que merda. Obrigado, hein. Obrigado. Vocês querem foto de que partes? Mano, Tobias sei lá. fala alguma coisa do Kaique. O quê? O Kaique, ele fala alguma coisa do Kaique? O Tobias, ele faz um desenho do Kaique dizendo que agora você fazia parte da família.
Família. Né? Ah, que fofinho! Ô, mas na moral, explica esse plotline aí que eu também tô curioso. Calma aí, eu tô pegando ele. Pô. Caralho, ele tem todo um bagulho escrito ali. Eu lembro, a única coisa que eu lembro do Terry foi que eu desci o cacete nele e ganhei ponto de proteção contra sangue, viado. Peguei leve. Agora Pegou não tô mais- leve! Agora não tem mais Pegou como. leve! Peguei leve. Terry 99 tomou um pau do AJ 75. Pau é forte. Ah, é token não utilizado isso daqui? Senão eu mostro qualquer coisa. Não é token não utilizado. É só um bagulho que eu fiz ele, que eu quis deixar ele com efeito de tela de ruído. Ah, porque tá. era um dos rituais que ele mais usava. Tá, então deixa E quieto. usa. Mas, em resumo, é porque vocês não sabem a lore dele. Mas a lore dele é basicamente: ele era muito pobre pra caralho. Pobre, bem pobre. Pobre. E os pais deles trabalhavam, mas eles ainda não eram meio pobres. E um dia o pai dele ouviu de um. Ai, qual é o nome da galera que torce pro diabo? Não torce, mas ama o diabo. Satanista? Sanguinários. Eu acho. Não é Sanguinários o nome, mas eu vou usar esse. É que Sanguinários é o nome que você deu pro povo que gostava do Linho. Só que aí eu fui ver no sim. livro, se eu não me engano, é Sanguinário, se eu não me Não, engano, tá no livro. sanguinário era Olínio. Mas enfim, continua aí, mestre. Enfim, ele ouviu que se você fizesse tal ritual, você consegue fazer um pacto e você vai conseguir tudo o que você quiser. Aí o pai dele fez um pacto com o diabo, falando que ele ia ficar rico, e com uma empresa, com uma ideia que ia brotar na cabeça dele. E aconteceu, ele começou a enriquecer com uma ideia, e ele começou a se mudar, ele começou a viajar, e um dia... Transtornados. Obrigado. Um dia o diabo apareceu e falou: o preço para que você continue tendo essa fortuna é o seu filho, eu quero ele pra mim. Mas o pai dele, tipo, ele meteu o louco no diabo, falando: tá bom, mas tipo, ele não queria dar. E quando chegou a hora de dar o filho, ele se sacrificou e ele usou o ritual que ele meio que se matava e a esposa também morria. Só que o Terry conseguia ficar vivo. Só que nessa de ficar vivo, ele meio que pegou parte do diabo. Parte, tipo, como se fosse um pacto interrompido, sabe? Ele fosse um maluco que tava vivo, só que não devia estar vivo certinho. E por conta disso, o diabo meio que conseguia atrapalhar muito a coisa dele. Inclusive, é por isso que ele tem aquele amigo imaginário que só o AJ viu, eu acho. Que ele é uma silhueta. Eu poderia falar mais dele, mas não sei se vocês iam querer. E basicamente, a hora que ele foi falar com o Crescente foi o diabo. É isso que eu ia perguntar, tipo... Porque o diabo, ele, tipo... Altas vezes ele distorceu a aparência dele pra ficar com a aparência do Terry. Foi o que ele fez. O diabo apareceu ali com a aparência do Terry. E depois ele começou a se mudar. Eu pensei que você já ia se ligar e pensar alguma coisa tipo, caralho, Terry é o diabo tem a ver com o Terry, mas você cagou. Posso ser sincero? Vou ser bem sincero. Eu desconfiei, porque não é todo... Eu tava andando de gachate pra sair, daí ele vai lá e bota um NPC aleatório pra falar comigo. Eu falei, mano, tem coisa aí. Só que eu poderia ter falado com ele, mas sabe por que eu não falei? Porque não ia fazer sentido com o momento. Porque você lembra muito bem que o Crescente estava totalmente focado em conversar com o Arthur? Uhum. Então, assim, o Samuel pode ficar com raiva de mim o quanto ele quiser, mas ele sabe muito bem que eu ia atrapalhar a história se eu fizesse isso, tá? Então eu simplesmente só ignorei ele. Eu entendo que é porque você ficou totalmente de morte. Mas eu também não gosto desse plot de você ficar totalmente de morte, então... Mas eu tenho uma pergunta, né? Já que focamos nesse assunto aí, a minha pergunta é, além do Crescente, que ele se mostrou pro Crescente... Se mostrou, né? O Crescente lá. Ele se mostrou pra mais alguém, que não contando o Algir, né? Obviamente. Porque o Algir, ele foi 100% se mostrando. Mas ele se mostrou como Terry pra mais alguém, dando essa pista também? Se ele se mostrou como... Não. Mas, uma coisa que foi ele que influenciou foi a Catarina atingir 100%. Porque ela teve um sonho, o sonho foi a sessão que o Nando mestrou, que foi lutando contra a obstinação. Sabe como ele tem, tipo, ele consegue se disfarçar um pouco
com energia, com caos e, tipo, sabe, os sentimentos extremos de loucura entre si, ele é tão presente, assim dizer, gosto do que ele poderia dar. E ele deixou 100%. Sendo que se o Algir tivesse perguntado pra ele, tipo, por que eu deveria confiar em você, como eu sei que você vai cumprir a sua parte do trato, ele ia falar que, bem, eu já deixei um dos seus companheiros Não, fortes bastante. ele perguntou e se você falou exatamente a mesma coisa, eu lembro. Então. Foi muito louco isso aí, inclusive. Então. Minha segunda pergunta em relação a isso. Hum. Digamos que vamos pensar que o Crescente deu bola. O que ele ia falar pro Crescente? Que eu lembro que a ideia é que ele chegou no Crescente e falou assim, não, eles são só família, não sei o quê. Mas o que ele de fato ia falar pro Crescente? Ele ia te oferecer um pacto. O pacto primário dele, assim, seria matar o Lírio. Ele ia te falar que o Lírio estava vivo e você tinha que matar ele. Tá. É a única forma de proteger sua família. Ah, agora eu entendi, viado. Aí, com isso, se você aceitasse o pacto, matasse e pegasse a entidade, Eu não ia, o né? diabo... Vamos deixar claro que eu não ia. Não, é óbvio. Mas, tipo, se você... Não, é que eu não ia matasse... porque eu não ia conseguir, entendeu? Essa é a questão, se o Crescente que quer falar desse pacto, a gente ia matar ele. Mas se, por ironia do destino, o Lírio só tirasse e o Crescente só tirasse 20 e pegasse a entidade, o diabo ia pegar a entidade e meio que ia começar a forçar mais vocês entre as coisas. Tipo, ele ia ajudar, mas de uma forma muito ignorante, por assim dizer. Tipo, ele apareceria em lutas importantes, como na luta da obstinação, mas ele não ia interromper. Ele ia roubar a máscara. Que mais? E ele daria 100% pra vocês muito mais cedo. Inclusive, ele faria vocês evoluírem mais rápido. Qual foi a sua ideia com o 100%? Porque eu sei que, tipo assim, 99% já fica, tipo assim, muito poderzinho, muito Dragon Ball, já fica meio... eu ia falar isso 10 agora. horas fica meio saco. Essa é uma crítica que eu e Samuel tem. A gente não curtiu muito essa questão do 100%. Como é, tipo assim... dane-se a história, a gente tá 100%, é Dragon Ball. Mas aí a gente queria saber qual que foi a sua ideia pra deixar geral 100%, assim. Eu queria... Como vocês perceberam na luta da obstinação, vocês não iam conseguir lutar com ele. Vocês não estavam pau a pau pra lutar com ele, nem fudendo, mesmo 99. E como eu pensei, eu não quero deixar um combate chato que vai ser um massacre unilateral. Aí eu falei, tá, eu vou fazer isso, mas eu vou tentar balancear da melhor forma. Mas eu não consegui nem tanto. Porque só duas pessoas atacou a porra do obstinação no final. Eu fui mamado por ele. Eu também fui mamado por ele, mano. Eu cauterei. Mano, literalmente, o primeiro ataque do cara foi me comer no murro, velho. E eu falei desde o começo do RPG que o mais inteligente seria isso, então, realmente. Ô, Nick, tenho que falar um Sim. negócio aqui, mano. Eu achei Vou falar. fácil, hein? É lógico, a entidade Era pra ser fácil mesmo. Era pra ser fácil mesmo. Ele não... Posso dizer... Quando a obstinação não virou mais obstinado, era só medo, e tipo, medo não planeja muita coisa, tipo, ele só tava pensando, eu sou um deus, eu consigo ganhar desses réis mortais, entendeu? Meu Deus, é o É Homelander. o Homelander. Basicamente. Agora, se fosse obstinado, ele conseguiria ganhar de vocês com uma mão nas costas. Porque além da Só- força, E- ele ia ter o... Não era nem questão de força, era questão de planejamento mesmo. Ele poderia... Ele tinha... Oi. Não, pode terminar aí. Ele tinha formas de deixar terreno difícil, tanto pra quem tá voando quanto quem tá no chão. Ele poderia cegar vocês temporariamente, ele poderia deixar vocês confusos, atordoados por muitas rodadas. Então, forma de ganhar de vocês ele tinha pra caralho. Ele podia fazer clones dele mesmo. Mas o medo, ele tinha um ego muito alto. Por isso ele foi fácil, realmente. Uma coisa que eu acho impressionante é que assim, teve uma vez que eu mestrei só pro Carlos e foi um sonho e é impressionante quanto tanta coisa que eu utilizei era só obstinado. O número de coisas
que, tipo, realmente foram aparecendo depois. Eu fiquei, caralho. Não sei se o Carlos tá aí. Carlos? Carlos? Tô. Alô, alô, alô. Alô. E, tipo... Então, o tanto uma de- das coisas que aconteceu também, né, foi o AJ ter aquelas crises lá, né, mano? Sim. Que- Aqui o. Tipo Aqui assim, o. Pode falar, pode falar. a primeira ideia que eu tive foi com o Fernando, que ele fez o AJ ter um pesadelo lá. Aí eu levei por aí, mano. Que Aqui o Fer mestrou o AJ. O que tinha acontecido mesmo, Fer, O naquela sessão? AJ, você teve um sonho, só que pela sua última conexão com o obstinado, ele tava, tipo, meio que invadiu sua mente. E aí ele tava, tipo, tentando tirar informações de você. E aí, então, ele, tipo, torturou a Lisa, a Catarina, o Leviatã. Ah, pode E pá, né, mano? as mesmas torturas aconteceram no RPG, até mesmo a Lisa morrer, né? O Leviatã do vazio ter que aparecer. Então, muitas coisas foram se encaixando, igual os clones igual você acabou de falar, né, Nick? Sim. Clones também. O obstinado, ele tinha um tipo similar a uma lâmina de medo, só que era só de conhecimento. Ele tinha também todos. Era um bagulho elemental, né? Era todos os Ele elementos muito conseguia, ele pica, mano. conseguia manipular alterar os elementos. Ele manipulava essa parte da realidade. Muita coisa apareceu mesmo no RPG que você não estava presente nessa sessão que eu fiz só com o Carlos. Não. Mas foi muito legal que muita coisa apareceu. A tortura que o obstinado fez na Catarina, que era de arrancar os fios, você fez também depois. Então foi algo bem tipo, era eu mestrando, só que acabou parecendo muito canon, sabe? Os fatos Sim. que aconteceram. Sim, foda. E eu lembrei de outra coisa. Creio que nem todo mundo sabe todos os acordos que o Tobias chegou a passar. Tipo, vocês sabem o do Diabo e da Rainha de Copas. Só que também teve o acordo do Caçador de Demônios, do Caçador de Pecados. Que vocês falaram umas paradas lá outra língua quando a gente chegou nele. Mas teve coisas por trás também. Pode falar, Nick? Pode falar. Que a ideia inicial era o Tobias pegar a entidade de sangue e de morte e ele não poderia intervir mais em nada do plano do Melkor. E com isso ele reinaria o vazio, como o Nick disse pra mim. Caralho, traidor total. Não tô falando, vocês? Era o plano mais... Só que o Tobias não aceitou esse acordo, deixando claro. Meteu. Aí não, irmão. Uma coisa que eu fiquei Aí não. muito. Eu fiquei muito triste, Fernando. Muito triste. É que a gente não conseguiu botar o negócio a traição, né? Mas o bagulho do Isso é uma dele outra apagou. coisa que não tem nem a ver com o Mestre revelando. Tipo assim, em questão de plot de player. Que assim, o da Catarina foi da merda porque eu tô com desgraçado. Eu acho que. Mano, eu acho que pra plot de player, o Tobias era um dos mais engatilhados, assim, que ia, tipo, ter a reviravolta quando o JP falasse Eus! Tipo, aquelas cenas daquele jogo de advogado, sabe? Mas aí Você... que tá. Eu tava esperando a porra de não é prólogo, né? Mas um negócio do finalzinho pra que a gente pudesse discutir isso. E ia criar conflito logo no finalzinho, tá ligado? Da carta da final. Uhum. Só que não deu tempo, porque a sessão foi presencial. Mas isso acontece. E teve esses acordos com o Tobias. E no lugar disso, o Tobias ele recebeu uma habilidade que ele usou poucas vezes. E vocês nem sequer nunca questionaram, então. Que era dele se tornar uma chama roxa. O corpo dele não... Como é que se diz, Nick? Que atravessava o Tobias na... Intangível. Logia. Ele ficava... Ele era intangível e tinha um diferencial que o Tobias, ele não era simplesmente dele ativar, ele se conectava com todas as realidades. Então, tipo, vários Tobias meio que se fundiam, certo? Sim, sim. Só. Uma coisa que a gente talvez não tenha deixado claro, que a gente conversou entre si mesmo quando a sessão acabou, Assim, é que essa porra de universo é um multiverso. É um multiverso. O vazio ocultista é aberto
pra ser um multiverso. Então várias coisas poderiam ter acontecido. Exatamente. E Inclusive, no aconteceram. final eu vou revelar um bagulho pra Ô, vocês. só Mas um continua. negócio, mestre. Eu tenho uma pergunta em relação Oi. ao que aconteceu com o Pode fazer. Crescente com o... Meu Deus, acho que se eu não me engano foi com o... Quem me curou mesmo? Foi Com o AJ. o AJ, isso mesmo. Eu tinha perguntado pra você que o AJ tinha me curado lá fudido. Bacana. E aí eu tinha perguntado, mestre, mas o que tava acontecendo exatamente? Aí ele falou, vou falar no Revelando. Que a pergunta é... Isso eu sei. Mas nenhum de vocês falou. Aí eu vou perguntar, por que o Crescente... Ô, Nick, é aquilo mesmo que você me falou? Por que o Crescente tava perdendo o Nexus, Mano. negócio? Irmão, muito engraçado. Mas, resumindo, era o seguinte. Você, por ter se conectado à espiral muito cedo, tava sofrendo de uma coisa que, pelo que o Nick disse, é até que normal. Não normal, mas é normal de acontecer. Que Nesse universo. o Patrick tinha até analisado, ele falou exatamente a mesma coisa, assim. Então. Você tinha se conectado muito cedo. E por causa disso, supostamente, o ciclo, não sei dizer, a espiral, ela tava puxando você. Ela tinha te dado muito, muito rápido e tava querendo tornar equilibrado, entendeu? Aí ele tava puxando de você e aí o AJ falou, mano, pera aí, tá meio errado isso aqui. E aí você precisava de alguém com parasita de dimensões, que era o que o AJ tinha entidade. Aí com isso eu consegui meio que dar uma burlada ali no sistema da morte. Deu tela azul. Eu dei um hack, tá ligado ali? Eu meti um cheat code e aí você continuou safe. Você meio que voltou ao tudo que você tinha ganhado, mas você não tava sofrendo na outro lado da balança. Então, e eu vou imaginar então, né? Tudo bem que a ideia foi minha, por isso que eu acho que o Messi nem criou uma desculpa pra isso, mas eu vou imaginar então que o Crescente estava sendo controlado por conta disso, né, mestre? Perdão? Eu que inventei do nada essa merda, eu só queria criar intriga, não. Mas eu vou imaginar então que, canonicamente falando, foi por conta disso aí que o Crescente estava sendo controlado, né? Controlado pela morte. Sim. Pode ser. Que de novo, eu peço até perdão pro mestre, porque eu inventei isso literalmente do cu. Eu tirei do cu essa merda aí. Pode ser, se você quiser. Fica até um pouco, tipo, melhor, assim, porque mostra mais que, tipo, parte é a ingenuidade do Crescente, parte é ele se fudeu. Então eu vou deixar assim mesmo. Então, Pode deixar assim meu mesmo. tópico era esse, se alguém tiver outro tópico, continue. No meu plot, outra coisa assim que eu tava falando com o Nicolas, que assim, o Jonas tava puramente por aleatoriedade de energia. Eu falei, tipo assim, cara, vamos fazer que foi o anfitrião que mandou fazer essa merda pra zoar com medo no final. Por causa de todas as merdas, assim, vou matar os anos, cacau, otário. Mano. Alguém mais tem alguma pergunta? Algum tópico pra citar? Porque senão Eu puxo. tenho! Mestre, De onde que a porra do Bigas surgiu? Nossa, personagem aleatório da desgraça. Ele é só da agência mesmo, ué. Era só... Moleque, mas nem o pessoal da agência conhecia esse mano, maconheiro. Porque ele chegou depois que vocês entraram já. Ele chegou e só chegou e foi Caralho, entrando. era- tem Tobias uma 2, trua aí, mano. Tem uma trua aí. A gente não conhecia todo mundo da porra da agência. Também. A gente era os mais famosinhos, mas não era. O negócio é grande. Ô, mestre, eu tenho uma dúvida aqui que me bateu. Se o Crescente não tivesse ido pegar a máscara pro filho da puta, ele teria invadido e tentado matar todo mundo lá dentro? Pera, repete, por favor, que eu não entendi a pergunta. Se o Crescente não tivesse ido lá pegar a máscara pro filho da puta, ele teria ido lá matar todo mundo dentro da Ordem? Não, ele controlaria outro NPC pra fazer isso, ou ele ia virar o marcado pra fazer isso. Mas É essa verdade. plotline eu não pensei muito, porque eu tinha certeza. Tinha alguma alternativa pra evitar dele conseguir pegar a máscara? É isso que eu ia perguntar. Ele ter vontade. Que ele Que- pediu o teste de vontade pra mim. Eu pedi teste de vontade. Se ele tivesse vontade suficiente, aí, né, não ia acontecer, ia ser outro bagulho. Mas enfim, eu tenho outro tópico pra perguntar, não é nem pro mestre dessa vez, é pros players, que é eu morrendo de curiosidade. O que vocês iam falar, seus últimos pensamentos, ou suas últimas palavras, não sei o que vocês pensaram, caso seus personagens tivessem morrido? Eu já falei, porra. Não, você morreu, então Meu personagem.
Meu personagem morreu, né? Mas aí eu não posso falar porque ele foi apagado da existência, né? Não teve nem Não, essa. qual foi sua pergunta? A minha pergunta foi o seguinte: se seus personagens tivessem morrido, não contando o EG porque ele morreu, né? Quais seriam as últimas palavras dele, os últimos pensamentos? Que eu tenho curiosidade quanto a isso. Começando por você, Fernando. Já que o Fernando tá mais pra cima, eu começo por você. Ok. Bom, o Tobias, primeira coisa, ele entregaria o diário e a orquídea preta, que ele entregaria isso na mente dele. Estaria passando duas coisas. Duas possíveis coisas, né? Ou ele não foi o suficiente, ou então ele concluiu o que ele queria, que era antes ele do que os outros. E de última palavra, creio eu que seria a mesma coisa que está escrito nesse diário. Continue a história por mim. E você, ô Samuel, o que o Jonas ia pensar ao falar? Bro, eu provavelmente ia falar, tipo assim, as pessoas que eu gosto, que era o Tobias, o AJ e o Algir, um pouquinho também o Gui, e os outros que eu não gosto eu ia mandar tudo a merda. O Crescente, a Catarina, o Patrick e o Isaac. E pensamento, ele não tinha nenhum? Cara, pensamento ia depender muito do que tava no momento. O que? Na sessão final? O quê? Não sei. Só ia ficar, sei lá. Que merda. Eu morri. Puta que pariu, que bosta. Não vou conseguir fazer nada. Nada com tudo que eu quero. Não vou conseguir me vingar desse desgraçado. Tá bom, mano, tá certo. Ô Na Carlos. verdade, é um cara bem tiltado. Ô Carlos, eu sei que você já morreu, mas caso você tivesse morrido de novo. Mano, eu tenho que ser sincero. A morte do AJ, eu não falei o que queria ter falado, porque eu tava com muito sono. E a morte do AJ, pra mim, delírio coletivo, entendeu? Por Eu causa nem que. lembro dele ter morrido. Mano, geral tava com muito sono. E aí, fudeu. Do nada eu me vi em cima de um bagulho, o Nicolas falando que o AJ tinha tomado 3 lâminas do medo e errou as 3 esquivas. Aí eu fiquei, fudeu. E aí eu fiquei meio que sem reação e com sono. Aí eu falei que o AJ tinha ido meio. Tipo, ele tinha. Eu tava se sentindo impotente, basicamente. Mas se fosse pra fazer uma morte pica do AJ, mano, seria algo tipo. A entidade 15 recusando. minutos de Assim. discurso. Não, 15 discurso, sem discurso. Mas seria Discurso- algo discurso como no jutsu. ele se sentindo fraco. E se sentindo. É a palavra, é impotente, mas eu ia colocar mais coisa, assim. Colocaria alguma coisa com ele falando da entidade, rolando alguma coisa tchau pra ela, pedindo desculpa por não ser o cara, sabe? E falar, o que Nesse naipe de ele coisa. ia falar alguma coisa? Nas últimas palavras? Se fosse pra falar as últimas palavras, dependeria do momento. Do momento? É. Guilherme, o que o Kaique ia pensar e falar no momento de morte? Seria algo que nem o AJ. O Kaique ia se sentir inútil e fraco. Mas ele só falaria algo tipo, entregaria a arma pra alguém que ele achasse importante. Provavelmente o Tobias ou o próprio Algir. Ele entregaria a Carlinha na mão e só, tipo, ficaria bem triste e morreria ali. E pensar, ele ia pensar alguma coisa? Ou ia depender do momento? Ele ia Né? pensar que ele era fraco. Ele ia pensar que ele era fraco, que ele não aguentou o tanto que ele achava que ele ia aguentar. E que a coruja e o Lírio iam achar ele alguém. Alguém, tipo, sabe? Que na verdade era um merda e não o braço direito dela. Ah, mano. Eu posso dizer uma coisa aqui que eu achava incrível o relacionamento de amor e ódio que tinha o Tobias e o Kaique. Que ambos querendo se matar, mas se ajudavam. E outra coisa que o Tobias, ele por todo momento da RPG, ele foi uma pessoa muito misteriosa, assim, pode-se dizer. Porque vocês não sabiam coisas dele e confiaram nele, sabe?
Mano, agora, do Crescente, o que que ele ia falar ou pensar quando morresse, que eu jurava que ia acontecer, porque, né, o mestre é fudido e bota uns personagens fudidos pra nós bater. Mano, o Crescente, falar ia depender muito do que ia acontecer, do que eu tava na mão, não sei o que, o caralho. Mas muito do que eu ia fazer, provavelmente, eu fiz enquanto tava vivo. Que foi, no caso, com a discussão com a Catarina, que eu ainda falei, se as suas crianças ainda estiver vivas até lá, elas podem ficar com aquelas minhas armas que eu taquei fora. Aí elas podem ficar com ela. Então, meio que se ele morresse, ele ia fazer a mesma coisa, só que com outra pessoa. Pensamento é o seguinte, ele ia ter algo muito parecido com uma epifania, com um sonho. Ele ia estar morrendo no chão, e aí ele ia ver 7 pessoas, tipo, ele tava num puta breu de morte, fudida, com um monte de lodo no chão, e aí ele ia ver 7 pessoas feitas de lodo, só que de costas, elas estavam de costas, assim. E mais pro lado, tinha uma outra mulher, um homem e uma mulher que também estavam de costas. Quando as 7 pessoas se viravam, eram os companheiros agente dele, né? Eram os personagens dos players. E ao mesmo tempo que essas 7 pessoas se viram, vem mais. As outras duas também se viram, revelando que era o pai e a mãe dele. Nesse momento, o Crescente ia reparar toda a merda que ele tava fazendo, na merda que ele tava pensando, que ele era criança, que ele era adulto, mas ele ia reparar ali que ele era uma criança muito inexperiente. E aí ele ia falar, puta, que merda. Não posso mais fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é torcer pelos meus amigos do outro mundo. E aí o ambiente ia lentamente começar a se dispersar de lodo, ia virar um ambiente mais legal, mais fofinho assim, mais light. E aí o Crescente ia em direção às 7 pessoas, que aí ele era a verdadeira família dele, ao invés dos pais dele, né? Chegando nessas 7 pessoas, ele ia entregar todas as coisas dele pra Catarina especificamente, pra Catarina, o violão, as armas, os caralho a 4, o casaco dele. E aí ele ia partir em direção a uma luz que tinha o mesmo formato do símbolo dos Galdérios, tipo, pra representar que ele ia se unir aos Galdérios no outro mundo, tá ligado? E isso aí que eu pensei pra ele. Pica. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra todo mundo. O que ocorreu com os personagens de vocês depois da de ser reescrita? Tipo, Eu já falei, o Crescente, o que... Crescente continuou lá em Carpazinha por conta disso, aconteceu os eventos do Segredo na Floresta, aí ele foi pra São Paulo com o Arthur, né? Porque, ai meu Deus do céu, o Arthur voltou sem braço, ai caralho. E aí ele estudou, virou médico e virou especialista de campo em medicina nas missões e virou especialista. E você, Guilherme? Vou fazer na ordem. Mano, o Kaique da realidade, ele só tomou um susto, ele tava andando de boa assim na rua, tá ligado? Ele tomou um susto, eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Mas ele seguiu a vida dele, o Kaique da realidade... Civil mesmo. O Kaique da realidade, ele seguiu um papo muito mais como o que eu pensava que o Kaique fosse no começo. Eu queria que o Kaique não fosse um cara, tipo, de arma, essas paradas. Eu queria que o Kaique fosse um professor, entendeu? Uhum. Por isso que ele, tipo, ele tinha um óculos, entendeu? A questão era que eu queria que o Kaique fosse um professor antes de saber que ele tinha que ser do vazio. Entendeu? Então ele E foi só você, um professor Carlos? normal. E tu, Carlos? O que o AJ fez o que o AJ é na nova realidade? Na nova realidade. O cara é um tibetano. Um tibetano comum. Alô? Alô? Fala. Mano, pera, mas na realidade, precisamente, dele. eu precisaria entrar no bagulho, por causa que o Nick falou que o AJ... Se não tivesse acontecido a coisa do obstinato... Então, é que depende. depende. Na sua história, se tivesse obstinação ou não, você entrar pra alguma agência paranormal de qualquer jeito? Se não tivesse a menininha, o AJ provavelmente só ia reparar em alguma coisa assim, por causa que ele teria esse sangue, sabe, esse sangue de sangue, tá ligado? Essa linhagem. Então seria algo mais puxado pra sangue, assim, e buscar o que era o meu passado. Porque, por exemplo, no meu caso, no caso do Crescente, ele virava agente de qualquer jeito, tá ligado? Com ou sem obstinação, então... E O AJ talvez não entrasse pro... Eu tinha pensado. O AJ não entraria... Ele não iria... Ele iria pros Estados Unidos.
caso fosse em busca dos antepassados dele. Então ele ia para os Cell Hunters. Entendeu? E você, Samuel? Então. Ele ia basicamente continuar na agência, mas com o Linho lá. Ele ia treinar um pouquinho mais, ter mais presença, treinar pra ter coisa de encantar a arma. E dependendo se ele continuasse ficando perto do Thiago lá, da área de TI, ele ia ir pra um especialista hacker. E se ele ficasse só perto do Linho, provavelmente ele virar assistente do Linho e o ocultista. Uhum. Bom, o Tobias, ele teria seguido carreira de medicina, ele seria médico, então... Quem Nossa. sabe não... Quem sabe o JP e Tobias não se trombaram, né? O Tobias ali no... Depende, você... No sétimo semestre. Mas é que tá. Se você lembrar, o Crescente é uma punta de um adolescente. Então, A ideia é que, assim, ele foi chamado pra fazer um estágio numa idade que ele nem deveria estar fazendo estágio, porque é proibido, tá ligado? É verdade. Então, tipo, ele foi mais chamado por conta da mega inteligência dele, da mega... Como é que é a palavra? Uhum. Esqueci a palavra, porque ele é um prodígio nessa área, entendeu? Então não sei se vocês se trombar no mesmo lugar. Justo. E provavelmente o Tobias estaria lá no sul, então. Quem não sabe, o Tobias é sulista. Ah, o Crescente também. Porra, então... É isso, então. Uma última coisa pro mestrinho. Explica exatamente o que era o vazio e quando surgiu. Boa. Que pariu. Pergunta boa da porra. Mete a lore aí. Mas Explica a lore inteira aí do... Eu queria Qual que saber era o segredo? essa questão. Eu queria saber disso, mas o Leviatã me decepcionou. Na moral, pra que esse filho da puta E serviu? o segredo no vazio ocultista e aí ele acaba o revelando. Vocês não perguntaram pra ele, caralho. Não, é lógico. Ué, a conversa dele foi culpa entre dois do NPCs. Linho, ele perguntou É. errado. Mano, eu não vou fazer. Eu pensei, velho, ou o AJ fala, ou o Linho fica nervoso. Eu não vou fazer o NPC descobrir o bagulho mais importante da lore. O que eu tinha que perguntar pra ele, meu Deus? Exatamente, mas a culpa não é minha. Era pra perguntar o que aconteceu com o vazio, não o que ele acha que é o vazio. Já comigo. Eu não ia fazer o NPC fazer Tá bom, umas coisas você não mais quer falar importantes. agora não, irmão? Revelando, né? Tem que revelar. Calma. Já falei 20 vezes, mas basicamente, no início de tudo, quando abriu, lá na época de Kian, quando o Kian abriu a membrana, assim, ficou exposta ao normal, ela também abriu outra coisa pro vazio. O vazio basicamente é outra realidade, é uma realidade só que com pessoas, humanos e criaturas paranormais. Por que o vazio existe? Vou te passar. Ou seja, Tem outro lado. O que é desgraçado até aqui. Sim, basicamente. Outro lado, onde não tem regras. É só anormal existindo pra tentar fuder com a realidade. Agora, o vazio, ele é quase como o outro lado, mas... Posso explicar isso? Eu tenho um lugar aqui que eu tenho essa explicação melhor, mas basicamente é... Porra. Posso explicar? Pera aí, deixa eu achar. Achei. Basicamente é um lugar, eles precisavam de muito mais... Ele é meio que um backup plan caso a realidade conseguisse fechar a barreira pro outro lado, sabe? Se fechasse a barreira pro outro lado, o vazio ia começar a vazar e eles não iam saber como fechar, uma vez por todas. O dado tava gerando aí. Que? Nada não, perdão. E em que época mais ou menos que destruiu tudo? Porque tinha mercado, os caramba tudo. Já nasceu tudo fudido. Era... Porra. Você entendeu? É uma cópia do que já tinha, só que fudido, entendeu? Por isso que tem mercado. Exatamente. Não teve um bagulho tipo, brotou em 2002 e fudeu tudo em 2005. Só brotou na mesma época que o Kian abriu a fenda e expôs a realidade ao outro lado. E abriu outra fenda pro vazio também. Mas E aí, tinha sociedade nasceu lá tudo ou era fudido. todo mundo vivendo ferrado? Não, tinha uma sociedade lá e, tipo, eles evoluíam e construíam prédios, mas sempre eles eram destruídos, por isso que, tipo, eles não tinham luz,
eles não tinham. Você não achava bolacha Legal, no eles vazio. avançavam e depois disso eu vi a aniquilação. Basicamente. Agora eu entendi. Perguntas? Eu Mais? não, mano. Eu por aqui? fechava O aqui. que era aquela armadura lá de medo que a gente encontrou no fundo das platinas? Aquela armadura não era de medo. Ela era muito poderosa. Se alguém ousasse vestir ela, tinha como vestir ela, mas ninguém tentou. Graças a Deus. Não ia morrer nem nada. Você ia sofrer algumas condições negativas, mas outras muito positivas. Como você ia ganhar todos os poderes paranormais com afinidade. Porra! Só que contra a medida, você ia ter menos 20 de ocultismo, ia ganhar mais 10 em coisa de luta, você ia ganhar mais 3 pontos de atributo de força E e sabe vigor qual que é o e pior? agilidade. Sabe qual que é o pior? Eu acho que era um ocultista que queria vestir aquela merda. Então, viado. Ô, mestre. Mas essa armadura tal. E eu lembro que a gente tentou destruir porque o Lala tinha, tipo, quando o Tobias tinha preparado o Inexistir, o Lala, tipo, tinha meio que confirmado, realmente é pra destruir. Por que tinha essa necessidade de destruir isso? Se teria, tipo, benefícios também pro nosso lado. Porque ela ia enlouquecer vocês depois que vocês usassem por muito tempo. Ele só queria garantir Tinha que a marca que Isso tinha aí. lá, era a marca de Kalos. Que é a se alguém mesma ficar com os- marca. Já vou aproveitar que ela tá aqui aparecendo. Essa é a mesma marca, rapaziada, que tá aqui no meio do bagulho, entendeu? Essa daqui, ó. Meio? Que meio? Se vocês lembrarem no episódio, quando eu ia passar pra a coisinha preta de transição, que aparece o título e as. Tá ligado? Vocês lembram? Ah, Então, esse bagulho que parece uma tatuagem tribal, ela é a marca. Tá, isso daí sim. Pensei que você tava falando no meio. Falando no meio aqui do Wolber, que é a minha, eu fiquei, o quê? Não, a marca que eu tô falando é essa tribal que tem no bagulho de transição. Era essa. Continuando. qual que é, Fernando? Mostra pra mim. Continuando. Peraí, vou ter que Se uma compartilhar a pessoa tela ficasse inteira. usando por muito tempo a armadura com essa marca, ela ia enlouquecer e quem ia escolher ia ser o Kalos antigo. Caso o. The Old Carlos. The Old Carlos. O The Old Kalos, basicamente. E ele ia ajudar vocês, mas tipo, como ele era muito antigo, se ele visse alguma coisa que ele não concordava, ele provavelmente ia lutar com vocês. Putz, E grilo. ganhar. Alguém tem arte pra enviar Pega isso? no episódio, viado. Pega no episódio que lá tem. Ah. Em algum E episódio. possivelmente ganhar. Ele tinha muita força. Muita força. Porque ele usa tanto a ficha dele quanto a ficha do personagem. Puta E como o que personagem pariu. provavelmente teria upado até 100% ou Nick, eu tenho uma 99%, pergunta pra você, mano. faça. Fazer alguma coisa que você queria fazer, mano? Mano, side quest. Eu queria tentar side quest antes Você tem de ter acabado. de quests? Quais que eram? Mano, é porque apagou. Eu tinha que ter salvo, mas apagou. Não lembro quais eram. Porque eu tinha. Tinha uma lá que era pra curar os. Ah, o existido, sim. Se pegasse. Eu tentei fazer essa, né? Se vocês pegassem um ritual alterar memória em um lugar, vocês poderiam alterar. Ai, Como é? viado, o Isaac lá mandando não. Eu tinha, porra. E a Catarina falando, nem o Tobias consegue fazer. Eu tinha. Não. A gente podia ter discutido, mas tem um bostinho aqui que não gosta de criatura paranormal. Isso é verdade. O Crescente ele odiava a criatura paranormal. E teve uma pessoa aqui que, né, deu um tiraço na cabeça de alguém, né? JP, pode falar o quão legal foi a sua ideia. De execução, o Crescente é um personagem odiável. É verdade. É, correto, se esse foi o objetivo dele. Sim, eu acabei de falar que esse era meu objetivo, pô. A execução foi perfeita. A ideia foi perfeita e a execução também. Mano, Ih, aliás, que mais? só uma curiosidade, mestre. Eu, quando tem. Ah. Nesse mesmo episódio, acho que foi nesse mesmo episódio, não tá gravado porque foi naquelas conversas depois. O Carlos falou o seguinte: ele falou assim, mano, o jeito que você interpreta seu personagem, eu não ia conseguir fazer isso. Foi ali que eu percebi que eu tava no caminho certo dessa porra, mano. Pior que foi. O Crescente, mano, foi um personagem que eu vi. Ele parecia tão. Sei lá. Chato.
Um moleque insuportável. Não, eu achei legal a situação que foi assim, tipo, o o Crescente e o Tobias nunca tinha conversado. E aí o Tobias fez a arma pra ele lá, né? E aí, beleza, tipo, falou, vamos começar a amizade. Aí depois, discussão. Aí depois apaga a memória, depois lembra, e depois ia ter outro, só que nunca aconteceu. Infelizmente. Felizmente, que ia ser bom. Mas o que você ia falar, Carlos. ô mestre? O mestre ia falar alguma coisa, sei lá. Lembrei. Pera, esqueci. Ô, Carlos, você consegue ver minha tela aqui? Não. Peraí que eu tô lendo também. Esqueci, calma. Eu vou narrar pro Carlos então. Chat GPT, manda o Carlos ir embora de forma educada, por favor. Aí ele falou, claro, aqui está uma maneira educada de pedir ao Carlos para ir embora. Aí ele escreveu. Carlos, vamos lá. Adorei. Substantivo. Virou tipo um substantivo. Carlos. Carlos. Vamos lá. Carlos, eu realmente aprecio sua companhia, mas neste momento eu gostaria de ter um tempo sozinho, privado. Por favor, não se sinta ofendido. É apenas uma necessidade pessoal neste momento. Obrigado pela sua compreensão. Claro, meu irmão. Lembrei. Se alguém quiser fazer um RPG de ordem, tipo, no mesmo universo que tem Kalos, o caralho é 4, e quiser algum NPC meu, só me chama que eu faço tudo do NPC e tal. Ou perguntar alguma coisa que precisa eu ia pra falar a mesma história. coisa. Uma questão. Eu tenho o ficha do Crescente, que se alguém for fazer também quiser usar o Crescente, é nóis. Sim, Uma inclusive, questão. se vocês quiserem, tipo, chamar os players pra, É. sei lá, fazer uma participação, eles Essa é são a questão. amiga. Essa é a questão. Que questão, Eu porra. Eu queria convidar todos vocês, Vixe, começou a palhaçada. inclusive o Nicolas, Ui. para não só trazer vocês de volta. Irmão, por que você tá falando com tanta vírgula, irmão? É. Pelo amor de Cala Deus. a boca. Cala a boca que eu tô abrindo a janela, tá calor. Bora, filha da puta, não tem Puta. tempo não, fala. Ele Cala a silenciou boca, ele. vagabundo, eu tô querendo cagar. Filha da puta. Fala logo, Ó. Guilherme. Eu queria trazer vocês de volta, todos vocês, incluído todos vocês mesmo. Mano, vocês para, mesmo. caralho. Fala logo o que você quer fazer. Eu vou. Ele tá, Eu vou. Isso. ele tá silenciando. Eu vou Tá trazer silenciando. vocês de volta. Apenas Cara, isso. ele vai fazer um RPG novo. Como assim? Quê? Ele vai Tô fazer- com medo agora. Ele vai fazer RPG novo. Eu tô. Beleza. Eu vou fazer- Nick, Eu mostra tô a pergunta. criando. Tô RPG na minha. Na minha cronologia. Que o Nick sabe como que funciona. Onde o vilão principal, por coincidência, é o diabo. Ah, nem fudendo. Mas desse diabo aí. E o que vai acontecer? Vai ser estilo Vingadores Ultimato? Nossa. Nossa. Eu vou Entende? botar ele pelo nosso bem, tá? Uma pergunta. Ô, capaz Gui, de entender não, aí eu tenho uma counter da sua pergunta, mano. Hum. Você acha que você consegue tancar nós? Aham, muito Outra engraçado, pergunta, hein, Fernando? Outra Sai, pergunta, Nick. Passa. Copa do Vazio do Tobias e do Zonas e do Alguer. A minha foi falada no RPG, foi de vala. A É. minha foi comigo. Elas possivelmente foram mortas, mas elas estavam do lado da obstinação. Beleza. Você tem alguma coisa que você ia falar só no final. É. Tinha? Tinha. Fala alguma coisa foda aí, Nick. Alguma coisa Segredo. foda. Dois E o medo átomos do nunca destino. realmente se tocam. Eles só tô brincando. Foi o que eu falei. Tipo, se vocês quiserem ficha de NPC e tal, só um bagulho. Se vocês for fazer o bagulho do diabo, me perguntam. Por favor, não faça só um bagulho da tua cabeça, senão eu vou ficar um pouco triste. Porque tem Eita, toda uma que lore que eu diabo. pensei. Tem toda uma lore que eu pensei pro diabo. Tipo, ficha e poder que ele tem. Que é pra não, tá ligado? Chegar uma galera de 50 de Nex e falar, a gente com o diabo. E aí, né? Não consegue. Beleza, mas pra terminar aqui, Nicolas. Qual que era a proposta do RPG? Ser um Dark Fantasy, ser um Dragon Ball? Qual era a proposta que você queria?
Mano, Não, fala português. eu nunca pensei em ser um 100%. Eu nunca pensei, tipo, no começo eu nunca pensei no 100%. Só depois que eu percebi que, tipo, o obstinado era bem forte. E a obstinação seria mais forte ainda. Aí eu pensei nisso. Mas antes eu tinha pensado que, porra, era um bagulho pra finalizar, tá ligado? Eu não tinha pensado nesse bagulho de continuar o universo. Eu pensei que ia acabar e acabou. Bom, já que... Oi. Por que os seus NPCs eles esquivavam, tipo, anime, assim, dando um mortal? Ah, isso aí eu não coiso não, porque eu também fazia isso. É, porque eu gosto, não. Aí eu vou fazer eles esquivar. Esquiva mortal. Ô, pai. já que o Exatamente. Guilherme botou o pau na mesa, é melhor ele começar a chacoalhar, né, irmão? Fala pra nós a ideia. Você quer que eu te fale a ideia? É, você falou, você jogou o Eu bagulho vou na te mesa. falar o seguinte. Eu vou te Nossa, falar o você seguinte. jogou uma bomba o na Nicolas, o Nicolas olhou pra mim. Posso falar, Nicolas? Vou falar. O Nicolas olhou pra mim no dia que a gente foi lá no banheiro se comer, Oxi. no dia da última sessão. Eita. Ele chegou pra mim e falou: o seu diabo sabe sobre as coisas que estão acontecendo. Então, nada mais do que todas as minhas pessoas que estão com as relíquias sabem do que aconteceu na realidade de vocês. Meu parceiro anfitrião! Não, pera, só o Então, Bro, tem Diabo uma mesmo. pergunta Não, agora. só o Diba. Eu quis dizer que só o Diba sabe, só o Diba É, sabe. só o diabo sabe. Mas na minha cabeça, o que eu pensei? Se o diabo sabe, pessoas mais fortes que ele também sabem. Quem é mais Ô, forte que Gui. o Diabo? Então, o que eu pensei? Eu vou fazer tipo um Vingadores Ultimato assim, rapaziada. É só isso daí que eu tô tentando falar pra Ô, Gui, vocês. eu tenho uma pergunta pra você, viado. Não vai ser só do RPG do Nick, viu? Caralho, vai ser uma junção de todos assim? Eu Ah, quiser mais trazer, uma referência que eu lembrei. eu posso trazer, por exemplo, o nego do RPG do Fê, daquele da floresta, tá ligado? É, inclusive eu É, queria falar um dois bagulho. personagens sobraram. No episódio final, Catarina e o AJ tinham achado aquelas cartas. Aquilo já tava aquilo já pode pensar que era no universo, tipo, resetado. Que era uma das, como fala? Ih, cara. Anomalias. Ô, Gui, mas eu tenho uma pergunta. Tá lá, né? Não, eu tenho uma pergunta. No seu universo, o AJ e o Tobias já não apareceram? Já. Vocês apareceram, mas qual que é a desculpa que eu dei? Time Travel. Que a gente era viajante do tempo. Vocês são Caralho, nós tipo, ia matar o meu cor bebê, viado. Pensa o seguinte, vocês são de 2005, vocês são de 2023, o ano em que eles vão voltar. Caralho, dá pra botar uma diversão do meu personagem, mano. Então, Meu Deus do tipo céu. assim, em 2023, o personagem do Nicolas, que é o Rango, tá preso em uma prisão na Ordem. Oxe, eu conheci ele, então? Vocês Deve ter todos, conhecido. vocês todos conheceram todos eles porque eles são tipo umas lendas assim, tá ligado? Nossa, Então, dá o pra fazer uma Rango é cena muito legal com pica. você. É o que eu tô falando, tipo, o Rango ele é tipo, ele é um dos caras mais fortes de sangue, tá ligado? Ele fez uma cagada, ele tem um pacto com o diabo. Vocês sabem de tudo que aconteceu, entendeu? Tipo, cada EJ, cada Tobias, de cada realidade, da minha realidade, sabe o que aconteceu. O Crescente, o pessoal que gosta, que fez parte da Ordem ali. Ah, dá pra fazer uma ligação legal entre anfitrião, José, Pisana. Vai ser Ah, divertido. Ô, dá pra fazer rapaziada. pra caralho. Já que o Gui deu essa, então. Vamos terminar Já aqui que ou o vamos Gui- continuar anunciando? Não, deixa eu só abrir um negócio aqui. Já que o Gui botou o pau na mesa, eu vou ter que botar o meu também. Um pouquinho menor. Não vai ser tão grande como o do Gui, né, mano? Porque, né? Mas eu tenho 3 spin-offs aqui na minha mesa. Disso aqui? Vocês topariam jogar? Eu Depende. faria pra caralho. Depende. Pra caralho, Uma eu pergunta. quero participar do seu de zumbi, quero participar do seu Já que todo spin-off. mundo tá colocando pau na... Eu vou colocar também. Ô, mais uma pergunta. Cadê a foto? Cadê a foto? Esses spin-offs se passam na nova realidade? Essa é a minha dúvida.
Pode passar, pode não passar, irmão. Eu vou fazer, não cronologicamente. Como o Gui falou, vão ser vários universos, vai ser o Vingadores Ultimato, viado. Vai ser todos os universos juntos. Se for isso, Não, eu acho já que não vou- importa muito. Se for isso, eu já vou falar o seguinte: eu não vou participar os que se passarem na realidade antiga, mas eu participo do que se passar na realidade nova. Pode ir pá. O meu não se passa em nenhuma realidade, entendeu? Ele é um universo completamente diferente. Tropa, então o pai do Gonzaga existe. Ah, e outra coisa. É possível, tipo, não vai ter a história de eu mestrando sobre essa equipe, o AJ, Bias, Crescente, cara. Graças Karina, a Deus. Graças Acabou. a Deus. Acabou, não vai, a história de vocês acabou já. Agora outras histórias tendo a ver com o diabo, Histórias. é possível. É possível, é bem possível. Eu Mas sei não, lá. tipo, não pensem que vai ser tipo daqui 2 semanas que vai ter isso. É, porque tipo, estudar. eu vou dar, Faltam 5 anos aí. eu vou dar um Faltam bom 5 anos. tempo. Eu vou dar um bom tempo. Eu ainda posso brincar um pouco com o Zono, porque assim, Ui. ele tava lá só Oi? porque. Só porque sim, a história mesmo dele é matar aquele desgraçado de energia do backstory dele. Ei. E agora dá pra fazer brincadeira com o Giuseppe? O Giuseppe vai entrar no. Ei. Para de falar tudo que você fala, fica gay, mano. Mas ele é gay mesmo. É sério, cara, o Jonas é gay. Mano, Carlos do começo do negócio, nós não somos homofóbicos. o Não vamos ser Giuseppe, homofóbicos. o Giuseppe, mano, é o que eu tô falando, mano, eu tô pensando algo. Espero que não dê merda. Eu sei que eu tô pensando Ó, muito eu gostaria de- além. Eu tava pensando se o Giuseppe entrava no arco de vilão ou não. Ó, o Samuel tá ligado. Imagina, O Samuel tá ligado que a gente discute isso toda hora. O bagulho que mexe com o multiverso tem que tomar muito cuidado, porque senão fica muito ruim, viu? eu sei. É o que eu tô Eu falando. Eu não quero passar do limite, mas eu também não quero ficar no mínimo. Essa é a questão, tem que pensar todo o universo com detalhe e pensar em ramificações. Então pega um Pensa o número seguinte. decente. Pensa o seguinte assim, os caras falando assim, caralho, nós precisa de alguém pra bater no diabo. Quem que é o cara mais foda pra bater no diabo? E os caras traz alguém, tá ligado? Tipo, sei lá, traz o Tobias, por exemplo. Traz o Tobias de uma realidade onde o Tobias que nem o carinha tava falando lá, é o rei do vazio, por exemplo, tá ligado? Ô, já que. Ia ser muito foda. Mas assim- Ia ser muito foda. Já que vamos discutir isso aqui não é um revelando. Não é um revelando desse aqui. Ô, mestre, tem alguma coisa pra gente terminar aí? Aí a gente discute isso depois. Que eu também tô com sono. Sobre. Ah, acho que não. Acho que isso Então- é tudo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não. Não. Certo. Então, muito obrigado pra todo mundo que acompanhou a gente. Ou seja, uma pessoa, ou duas, ou nós. Boa tarde, ou muito boa noite. Obrigado. E é isso. 2 anos Tamo interpretando o Crescente, agora eu nunca mais vou ver ele na minha vida, graças a Deus. O segredo do vazio ocultista é. Finalmente teremos a Que resposta. vazio. Que vazio. Não tem vazio mais, Deus. Que vazio? Não tem vazio. Não tem mais vazio. Não tem Que vazio vazio. mais. Eu sei um vazio que ainda existe, tá? O vazio do meu Coração da Morena. Coração da Morena. Meu Deus, Ô, Nick, vai dormir? Pera aí rapidinho, Eu vou. eu tô com. Eu não encerrei Tá, pode ainda. pá. Eu, Você quer fazer amanhã? Porra, amanhã eu não. Mano, eu consigo quinta. eu vou encerrar agora porque Relaxa, o povo. relaxa. Eu vou encerrar agora porque o povo não vai entender o sentido, e aí eu vou ficar maravilhoso.